Em poucos instantes, seu teste detecta um intruso impossível. A missão muda. Matar o invasor interdimensional. Um cavaleiro de armadura imponente surge, atônito com a própria presença. Seu inimigo pergunta se ele finalmente tem medo de morrer. 7 anos antes, o mundo sofreu o dia da catástrofe. Uma manhã tranquila é apagada por uma luz ofuscante. Monstros de olhos vermelhos caem do céu, transformando as ruas em um cenário de carnificina. Esse único incidente espalha sofrimento por todo o mundo. Seus pais morreram, deixando apenas uma foto de família manchada de sangue. O personagem principal perde tudo e faz uma promessa. Ele jura se tornar um caçador e destruir monstros. Anos depois, ele está diante do memorial da catástrofe. O centro de treinamento o expulsa, deixando-o completamente devastado. O treinador diz que desperdiçou 7 anos treinando lá. Em seguida, ele afirma que o talento dos personagens principais é pior que lixo. O personagem principal questiona por que seus atributos nunca melhoraram. Nas proximidades, um poder real esmaga um pergaminho flamejante sem esforço. A lembrança que uma criança tem do pai de repente se torna mais dolorosa. O pai dela morreu salvando pessoas de monstros. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Nunca desista. Ele foge, perseguindo uma chance impossível. Na chuva, ele bate com força numa porta. Ele implora para fazer o exame de caçador novamente. O diretor explode, exigindo saber por que ele se recusa a aceitar a realidade. Um soco brutal o faz cair em latas de lixo. A chuva o cobre enquanto o fracasso se torna o veredito de todos. Chorando, ele insiste que antes possuía uma característica única. Em seguida, uma mensagem digital elogia sua força de vontade inabalável. O chão desaparece e ele cai gritando debaixo d'água. Lá fora, alguém grita por socorro em meio à tempestade. Lá embaixo, ele afunda, sem conseguir respirar. A torre das provações o escolheu. Os modos fácil, normal e difícil aparecem diante dele. Ele escolhe o caminho mais difícil sem desviar o olhar. O sistema lhe deseja boa sorte após o sofrimento. Suas estatísticas são zeradas. Tudo começa do zero. Ele acorda em um penhasco no deserto. Uma espada gigante e brilhante cai na areia. O teste exige sobrevivência em troca de uma recompensa. Um gigantesco golem de areia surge diante dele. Ele precisa sobreviver por quase 10 minutos. O fracasso significa a morte, e o pânico se torna real. A areia se transforma numa esteira infernal. Vozes cruéis lhe dizem que ele não é nada. Ele grita em negação e para de correr. O núcleo do golem se torna sua única resposta. Ele salta para frente, forçando o núcleo a ficar ao seu alcance. Um relâmpago irrompe no momento em que ele finalmente agarra a espada. O monstro o esmaga enquanto ele se debate desesperadamente. Sua voz declara que ele não é nada. Ele desfere um ataque final contra o coração. O núcleo se estilhaça em uma explosão de energia. A próxima regra é simples. Derrote o chefe lobo. Uma matilha de lobos com olhos brilhantes o cerca. Então, chefes lobos aterrorizantes aparecem atrás deles. Ele se pergunta se a batalha está mudando sua perspectiva. Sua habilidade com adagas aumenta de nível. Sua recuperação está melhorando, tornando a dor menos permanente. Mais adentro, ele descobre um campo de corpos. Os ferimentos foram causados por espadas, não por lobos. Vestígios de aura marcam a carnificina com outro poder oculto. O lobo humanoide avança, fazendo a arena tremer. A condição para aprovação é atendida antes que ele entenda o porquê. Então o sistema detecta um intruso dentro de sua cabine. A missão se transforma em uma ordem de execução. O cavaleiro blindado emerge de outra dimensão. O inimigo zomba dele, chamando-o de desafiante bárbaro. Há 7 anos, aconteceu algo chamado Dia da Catástrofe. Uma manhã tranquila na cidade é interrompida por um clarão ofuscante. Uma garota olha para trás, confusa, enquanto o caos começa a se desenrolar atrás dela. Monstros com olhos vermelhos brilhantes caem do céu sobre a cidade. O caos total se instala. Aquele único incidente trouxe sofrimento inimaginável para todos no mundo. Demônios e monstros gigantes perseguem pessoas. Um homem aterrorizado grita: "Salvem-me!" Os pais do personagem principal morreram, deixando apenas uma foto de família manchada de sangue. Ele perdeu tudo em um instante e fez uma promessa desesperada e tomada pela emoção. Ele jura se tornar um caçador, para destruir todos os monstros que encontrar. 7 anos depois, ele está no Parque Memorial da Catástrofe, relembrando tudo. Ren Sang-Ji-Woon é expulso do centro de treinamento de caçadores, completamente devastado. Ele duvida que algum dia se torne um caçador, sentindo-se desesperado e derrotado. O treinador diz a Ren que ele não tem mais permissão para entrar no centro de treinamento. Ren fica chocado e gagueja, perguntando desesperadamente por que está sendo expulso. O treinador explica que as pessoas, despertas, geralmente treinam por alguns meses e depois se tornam caçadoras. O treinador revela que Ren já ultrapassou o período de treinamento. Ele está aqui há 7 anos. O treinador declara brutalmente: "Serei honesto. Seu talento é péssimo. Para piorar a situação, manter Ren por perto só vai arruinar a reputação do centro." Outros recrutas dizem que Ren treina persistentemente todos os dias, mas o consideram simplesmente desatento. Ren questiona se as estatísticas podem realmente nunca melhorar após 7 anos de esforço. Esse cara esmaga um pergaminho em chamas com as próprias mãos, uma demonstração de poder incrível. Ele se pergunta por que, depois de tudo isso, suas estatísticas não aumentaram em nada. Alguém pergunta como o pai da menina faleceu, e a lembrança vem à tona. A menina, usando um capacete de bombeiro, diz que seu pai salvou pessoas de monstros. A mulher a lembra: "Se a vida ficar difícil, o que você deve fazer?" O protagonista parece inspirado e declara: "Não desistam." A mulher abraça a menina com força e diz: "Você é tão forte, minha filha."
Mãe e filha se abraçam afetuosamente, com o pôr do sol brilhando ao fundo. De repente, ambos percebem alguém se aproximando e perguntam: quem? Nosso protagonista sai correndo, deixando a mãe e a filha confusas para trás. Esse cara está ralando há 7 anos seguidos e ainda não terminou. Ele está literalmente transpirando determinação, não há como ele parar agora. Nosso personagem principal corre pela cidade, recusando-se a desistir. Ele bate numa porta na chuva, desesperado por uma última chance. A porta se abre lentamente e a esperança surge. Será que é isso? Um homem de aparência durona responde, dizendo ao protagonista para simplesmente voltar. O personagem principal implora: deixem-me fazer o exame de caçador só mais uma vez. O diretor se vira, provavelmente cansado de ouvir isso todo ano. De repente, o diretor grita: por que vocês não entendem isso de uma vez? Nosso herói estremece, ele está chocado, mas ainda não vai recuar. O cara de branco interroga nosso herói de moletom sobre um reembolso. O menino de olhos azuis grita: não se trata de dinheiro. O herói encapuzado leva um soco violento e seu chapéu voa dramaticamente. Ele se choca contra latas de lixo, sentindo-se como se tivesse acabado de perder um desafio do Mr. Beast. O cara de branco dá um sorriso irônico, zombeteiro. Como assim, não é? O herói está no chão, insultado e considerado um fracasso enquanto a chuva cai torrencialmente. Nosso personagem principal se levanta com dificuldade, com dor e humilhação estampadas em seu rosto. Chorando, mas determinado, ele revela que também possuía uma característica única. Ele duvida de si mesmo, pensando se ao menos tinha um pouco de talento. De repente, surge uma mensagem digital elogiando sua força de vontade inabalável. Nosso protagonista ouve a palavra elogio e surta, perguntando: quem é esse? De repente, ele cai em uma piscina de água, gritando: uau! Completamente encharcado, ele grita: o que é isso? Enquanto a água brilhante gira ao seu redor. Em algum lugar lá fora, uma voz desesperada grita: S salve-me! Ecoando em meio à chuva. Um homem furioso irrompe no corredor, gritando: sério? Seu desgraçado. Continuando a marcha, o homem enfurecido repreende: como ousam causar uma? Mas para no meio da frase. Ele parece confuso, parado na chuva, murmurando: o quê? Enquanto segura o chapéu com força. Ele fecha a lata de lixo com força, resmungando baixinho: aquele desgraçado. TSC. Enquanto isso, nosso herói afunda cada vez mais fundo na água, com os braços se debatendo enquanto o pânico toma conta dele. Debatendo-se, com os cabelos ao vento, ele pensa: não consigo respirar, enquanto afunda nas profundezas. Um cara é sugado por uma luz ofuscante, que irrompe da água acima dele. A Torre das Provações o escolheu, e ele se pergunta se o desastre aconteceu novamente. Ele encara um menu flutuante que pede para selecionar um nível de dificuldade, confuso, mas intrigado. Ele admite que não sabe o que está acontecendo, mas algo grande está prestes a ocorrer. 3 opções aparecem na tela: fácil, normal e difícil. Seus instintos gritam: não ouse escolher fácil. Ele entra em modo fera total, determinado a agarrar essa oportunidade maluca e trilhar o caminho mais difícil. Instantaneamente, ondas de energia intensa o atingem, e ele se prepara para o impacto. O sistema, de forma sinistra, deseja-lhe boa sorte, após o sofrimento. Ele está prestes a encarar o primeiro andar. Nosso herói parece assustado e empolgado ao mesmo tempo, percebendo que isso está realmente acontecendo. A torre redefine todas as suas estatísticas e diz: prepare-se. Tudo começa agora. Nosso personagem está preso em um penhasco absurdamente alto no meio do deserto. Ele olha em volta, percebendo: e isto é, o deserto? Do nada, surge uma mensagem: uma arma será fornecida. Uma espada gigante e brilhante crava-se na areia bem à sua frente. A tela exibe a mensagem: este desafio é de sobrevivência. Complete-o para receber uma recompensa. Ele surta: característica única? Talvez ele finalmente ganhe superpoderes. Imagens de flashback mostram ele treinando muito duro durante 7 anos apenas para isso. Ele se lembra de inúmeras flexões, treinos no telhado, descobriu-se que ele é meio obcecado. Ele sorri como um maníaco, com o suor escorrendo. Isso é insano. Ele avista a espada à distância, determinado. Primeiro, a espada. Vamos lá. Esse cara é arremessado para trás do nada, completamente atordoado e confuso. Ele olha para cima e entra em pânico, gritando: o que é isso? Enquanto a areia jorra. De repente, surge uma mensagem digital: o teste tutorial começará. E, rapaz, ele ficou preso na Torre das Provações no modo difícil. A situação piora. Um gigantesco golem de areia se materializa bem na frente dele. O cara encara o monstro, suando, e diz: isso é loucura. Nova mensagem: por favor, sobreviva ao ataque do golem de areia pelo tempo determinado. Ele tem que sobreviver por quase 10 minutos inteiros. Imagine o quão estressante isso é. O golem de areia cai com força, e nosso herói agarra uma espada, correndo para salvar sua vida. Ele mal consegue se esquivar de um ataque esmagador, gritando HOK. Enquanto salta para longe, o personagem principal entra em pânico e grita: de repente, uma tela exibe a mensagem: pena por falhar no julgamento. Morte. A coisa ficou séria. O chão explode enquanto nosso herói foge, gritando, de um golem de areia. O pânico toma conta. Será que ele conseguirá escapar? O golem de areia parece lento, mas na verdade é muito mais rápido. Oh não!
Correr na areia em um bioma desértico não está ajudando. É como uma esteira infernal. Nosso herói percebe que não consegue correr por 9 minutos seguidos. Sua resistência está prestes a acabar. Ele aperta a espada com força, pensando: sobreviver? Sério? Muito obrigado, mundo. A realidade bate à porta. É lutar ou fugir. Quem tem uma espada sabe que esse momento é lutar ou fugir. É a hora de decidir, e nenhuma das opções parece boa agora. Ou foge e perde, ou luta e talvez perca ainda mais. O desespero toma conta. Como ele poderá derrotar aquela coisa? Desesperado, ele se pergunta: como vou derrotar aquilo? As sombras parecem zombar, alimentando sua dúvida. As sombras zombam dele, chamando-o de estúpido por não conhecer o seu lugar. O deserto é implacável, e essas vozes também. A crítica vinda das trevas torna cada respiração mais pesada. O golem de areia se aproxima, indiferente à sua luta. Enquanto ele luta para respirar, palavras cruéis ecoam: você não é nada neste mundo. A luta pela sobrevivência está apenas começando. Um monstro gigante está perseguindo nosso personagem principal, que parece super pequeno. Ele pensa: será que vou morrer só por fugir? Ele grita: não, e se recusa a desistir diante do monstro. 7 anos de treinamento para ser um caçador, e a teoria valeu totalmente a pena. Ele decide que fugir não é a solução, que precisa encontrar outra maneira de sobreviver. Se ele destruir o núcleo do golem, poderá detê-lo para sempre. O problema é que o núcleo do golem está sempre numa posição ridiculamente difícil. Ele corre em direção à duna de areia, pronto para agir. Pá, ele bate o pé no chão com determinação, pronto para uma tática ousada. Vou facilitar o acesso. Ele salta em direção ao golem, entrando em modo bestial total. Nosso herói se lança para frente, chocando-se contra o chão com uma força épica. O impacto cria uma enorme cratera, com poeira e rochas voando por toda parte. Uma criatura gigantesca emerge do chão, claramente descontente com a situação. O personagem principal se levanta, pronto para a segunda rodada com determinação. Ele vê a sua oportunidade e parte à velocidade da luz gritando: agora! Deslizando em direção a um objeto brilhante, ele pensa: eu consigo alcançá-lo. Com um sorriso feroz, ele corre em direção à sua única esperança de vitória. Escalando as rochas, ele finalmente avista a arma brilhante e grita: ali! Raios crepitam quando ele agarra a espada, e o poder surge por toda parte. Empunhando a lâmina brilhante, nosso herói se prepara para o confronto final. A enorme pedra vermelha racha sob um golpe poderoso. Essa coisa é resistente. O herói enfrenta um golem de pedra gigante com todas as suas forças, lutando bravamente. Primeiro plano do rosto do herói, dentes cerrados, suor escorrendo. Ele está estressado. Ele pensa: se eu conseguir acertar só mais uma vez. Isso que é determinação. O golem agarra o herói, que grita e brande sua espada com toda a sua força. O herói é espremido, gritando de dor. Acho que isso não estava nos planos. A voz arrepiante do golem diz: você não é nada. Mas nosso herói não vai desistir. Ensanguentado, mas empunhando sua espada, o herói se prepara para seu golpe final. O herói, com o rosto ensanguentado e os olhos flamejantes, grita: parem com isso. Ele não vai recuar. Ele explode com um ataque final, lançando sua espada direto no coração da besta. O herói destrói o núcleo do golem com uma explosão de energia. Os olhos do golem de areia ardem de fúria enquanto ele começa a se despedaçar. Mensagem do sistema: você destruiu o núcleo do golem de areia. Tutorial concluído, com 7 minutos restantes no cronômetro. Nosso herói é arremessado para trás através de pedaços de rocha e destroços. O deserto está calmo agora, a luz do sol inundando as dunas infinitas. Coberto de areia, o herói pergunta: fui eu que fiz isso? Ele percebe, atônito: será que eu matei o golem de areia? Eu mesmo? Sorrindo incrédulo, ele pensa: por pouco não venci. O jogo o parabeniza por ter concluído o primeiro andar da torre. Esse cara acabou de sobreviver a uma batalha brutal e parece pronto para outra luta. De repente, surgem recompensas semelhantes às de um jogo. Ele desbloqueia características únicas e ganha 1000 pontos. Mais recompensas continuam chegando. Ele ganha recuperação rápida e 500 pontos extras. O personagem principal está atônito, não consegue acreditar que isso esteja acontecendo neste momento. Ele se lembra de 7 anos de esforço, e tudo o que recebeu foi deboche e risos. Agora, ele recebeu a característica única de necromancia, e percebe que pode se tornar um caçador poderoso. Ele sabe que todo esse poder não significa nada a menos que ele consiga sobreviver. Do nada, surge um vórtice giratório e assustador. Ele entra em pânico. O que é isso? Ele avista uma névoa negra se formando onde o golem de areia caiu. As coisas estão prestes a ficar ainda mais estranhas. Sua mão reage e uma notificação aparece. Seu poder de necromancia acaba de ser ativado. O jogo pergunta se eu quero absorver o espírito dos golems de areia. Confuso, nosso herói se pergunta se a névoa negra é sua característica única. Eu aperto o botão, sim, e as coisas instantaneamente ficam loucas e caóticas. De repente, o personagem principal é puxado para o céu, gritando: ah! O personagem principal é atacado por energia vermelha e parece aterrorizado. Uma energia espiritual vermelha irrompe em seu peito e ele ofega em busca de ar. Ele observa, atônito, a energia vermelha jorrar de seu peito. Uma tela semelhante a um jogo aparece. Número de espíritos 15. A coisa ficou séria. Ele pensa: eu consigo sentir o espírito. Será que posso armazená-lo se o absorver? Com sangue nos olhos, o personagem principal se pergunta se ainda terá coragem de usá-lo. A tela do jogo revela:
Você pode aumentar permanentemente seus atributos com os espíritos obtidos. Aparecem notificações. Força aumentada em 3. Saúde aumentada em 2. Ele parece chocado. O personagem principal grita: "Eu consigo sentir", enquanto uma onda de energia percorre seu corpo. A tela explode com a mensagem: "Meus atributos melhoraram muito. Esse cara está evoluindo de verdade. Esse cara não conseguiu melhorar suas estatísticas por 7 anos, até agora. Sua característica única permite que ele absorva espíritos para aumentar permanentemente seus atributos de forma incrível." Ensanguentado, mas empolgado, ele percebe que esse poder finalmente pode transformá-lo em um caçador. De repente, ele é instruído a ir para a sala de espera, e um portal brilhante aparece. Caminhando em direção ao portal, ele admite que não tem outra escolha a não ser entrar. O portal brilha de forma sinistra à medida que o desafio se torna real para o nosso herói. Uau! Ele cai pelo portal, aterrissando com força e sangrando por todo lado. Deitado no chão, ele percebe que seus ferimentos são muito piores do que imaginava. Mas algo extraordinário acontece. Ele está flutuando, rodeado de luz e energia verde. Ele se levanta, completamente curado, chocado por seus ferimentos terem desaparecido por completo. O personagem principal se pergunta se as provações curam seu corpo ferido e ensanguentado após cada rodada. Ele se joga na única cama, questionando por que um quarto tão grande só tem uma cama. Olhando fixamente para o teto, ele se pergunta se realmente conseguirá escapar da torre com vida. O personagem principal questiona por que a torre o queria ali em primeiro lugar. De repente, ele se dá conta. Seus olhos se arregalam quando algo muda no quarto. Aparece uma tela brilhante, listando 5 comandos: informações, loja, comunidade, inventário e teste. Sentando-se, ele tenta processar o que significa 5 palavras de comando. Sacudindo o pânico, o personagem principal decide simplesmente sobreviver por enquanto. A tela anuncia que ele terá que esperar quase 24 horas para o próximo julgamento. Ele confirma sua suspeita, mas provas misteriosas e perigosas o aguardam. Entrei em uma comunidade misteriosa com um nível de dificuldade difícil. Por quê? Todo mundo está em pânico no chat. As estatísticas foram zeradas e ninguém sabe o que está acontecendo. Espera aí, então era isso que eles queriam dizer com comunidade? Nada amigável. Percebo que até mesmo pessoas como eu, que não são caçadoras, foram arrastadas para isso. Ninguém entende nada. De repente, um administrador aparece e desativa o chat. A situação ficou muito mais tensa. Eu grito: "Um administrador?" Agora a coisa ficou séria. Quem é esse chefão? A administração afirma que apenas aqueles que passarem pelo julgamento receberão informações importantes. Ok, preciso memorizar isso. Quem sabe se terei uma segunda chance. O administrador nos ensina que os pontos são a moeda corrente aqui, necessários para tudo. Você não pode nem beber água sem pontos, e a única maneira de ganhar pontos? Sobreviver a mais desafios. Para sobreviver a esta torre, preciso dominar todas as suas regras malucas. Eu não consigo nem beber água sem ganhar pontos, então os testes são meu novo trabalho. O administrador do chat simplesmente sumiu, e agora todo mundo pode surtar à vontade. Nosso herói acha que ser caçador seria muito mais fácil do que essa loucura. Ele está sentado sozinho, tramando, claramente repensando suas escolhas de vida neste momento. Olhando para sua espada, ele percebe que está basicamente jogando Minecraft no modo difícil. As estatísticas de todos os caçadores foram zeradas. Sim, todos estão começando do zero. Mas pelo menos reaprender essas habilidades antigas deve ser mais rápido para esses profissionais. Ele leva isso a sério. Se não se esforçar ao máximo, nunca conseguirá alcançar os outros. Destruído após uma longa sessão, ele está estendido no chão, espada e escudo caídos. O herói é atingido por uma rajada de energia, parecendo que acabou de desbloquear o modo Deus. Ele comemora a recuperação e já está planejando sua próxima sequência de treinamento para o julgamento. Nosso herói se aquece, e até mesmo alongar-se parece um desafio. Ele abre seu inventário, pensando no que fazer para saciar sua fome insaciável. Analisando seu inventário, ele vê que tem espadas, escudos e lanches, mas ainda está com fome. Com apenas 40 pontos restantes, ele está grato por ter conseguido um escudo graças às recompensas bônus. Faltam apenas 17 minutos para o próximo andar. O tempo está passando rápido. Até o chat está em silêncio agora. Todos estão prendendo a respiração, aguardando a liberação do segundo andar. Ele encara a tela, em dúvida. Será que ele realmente conseguirá sobreviver a mais uma rodada insana? Mas o nosso herói se mantém firme, determinado. Ele grita: "Eu vou sobreviver." A contagem regressiva começou. Faltam apenas 10 segundos para o início do teste no segundo andar. O cronômetro está correndo rápido, os segundos estão passando, não há mais volta. Faltam 0 segundos. O julgamento no segundo andar está prestes a começar. O sistema aparece. Você aceita o desafio? Sim ou não? O personagem principal é lançado de cabeça em um mundo totalmente novo. Ele chegou ao segundo andar da Torre das Provações. No modo difícil, nosso herói aterrissa em uma floresta, parecendo totalmente confuso com um novo ambiente. A missão é revelada: assassinar o líder da tribo Orc dentro do limite de tempo. Aparece um esquadrão de orcs, e o líder deles tem uma aparência realmente assustadora. O personagem principal fica chocado. Era para assassinarmos aquele monstro? Nosso herói está em pé, dramaticamente, em um penhasco, à procura de aventuras e encrencas. Ele avista uma aldeia de aparência assustadora lá embaixo, repleta de tendas e caos. O cara percebe, horrorizado, uma tribo de orcs.
Isso não pode ser uma boa notícia. Orques verdes e ferozes se reúnem, gritando e exibindo suas enormes lanças e músculos. O herói de olhos azuis entra em pânico. Eles querem que eu entre naquele lugar infestado de orques. Espera aí, você quer que eu derrote o líder da tribo sozinho? A base inimiga parece o covil secreto de um vilão saído de um filme de sucesso. Guardas orques enormes patrulham a área, com a aparência de quem acabou de malhar os braços. O herói solitário entra na trilha, cercado por esses fisiculturistas monstruosos. Nosso amigo de olhos azuis está escondido, compartilhando um conhecimento valioso sobre caçadores versus orques. Um caçador de orques? Acabou para você. Um esquadrão inteiro de orques? Boa sorte. Para sobreviver a um exército de orques, você precisa de um esquadrão inteiro de caçadores de nível I. Ele está em pânico, perguntando-se: o que devo fazer agora? Planeje uma retirada e volte mais esperto em vez de levar uma surra de orques hoje. De repente, ele sorri. Ele tem o plano perfeito para vencer o julgamento. Nosso personagem principal coleta lenha e planeja sua sobrevivência na floresta. Ele encara sua tocha, pronto para seu próximo grande movimento. O cara toca uma tela brilhante com a lanterna, estilo gamer. A tela exibe uma tocha. Ele basicamente digitalizou o fogo. Ele sorri, percebendo que essa ideia maluca realmente funciona. Uma cena ensolarada na floresta, mas a narração começa a criticar orques. Orques caminham pela floresta, parecendo muito mais durões do que porcos preguiçosos. O personagem principal se esconde, explicando que os caçadores de orques sempre partem pela manhã. A única maneira de vencer a prova mais difícil é revelada. O chefe orc está em chamas, com os olhos brilhando, e, sim, o fogo é a resposta. Nosso herói encara intensamente, pronto para embarcar em uma nova e ousada missão. Dois guardas orcs retornam à sua aldeia, completamente alheios ao fato de estarem sendo observados. O herói percebe que os guardas orcs abandonam seus postos para comer ou fazer pausas. Movendo-se como um ninja, o herói atravessa a floresta em direção à aldeia. Os orcs começam a entrar em pânico quando o caos e o fogo irrompem em sua aldeia. O herói usa fogo para bloquear a aldeia, prendendo os orcs lá dentro. Antes de terminar, o herói deve derrotar pelo menos 2 operários orcs. 3 orcs caminham ao longo de um rio, completamente alheios ao que está por vir. Um orc à beira da água olha para cima, confuso, pressentindo que algo está muito errado. O herói embosca um orc perto do rio, pegando totalmente de surpresa. A característica de necromante é ativada quando nosso herói enfrenta um orc caído. Ele escolhe, com toda a confiança, sim, para absorver o espírito do orc. Isso é insano. Sucesso! Ele absorve o espírito do orc e sua proficiência sobe para 9%. De repente, surge um enorme guarda-orc, e o herói é pego de surpresa. Os olhos do herói brilham, ele está chocado ao se deparar com o guarda-orc. O orc gigante desfere um golpe feroz e o caos se instaura. Nosso herói bloqueia desesperadamente, percebendo que aquele guarda não era brincadeira. Ele canaliza o poder dos espíritos armazenados, seus atributos estão prestes a disparar. Impulsionado por suas habilidades, o herói avança, radiante de determinação. Após derrotar o orc por pouco, ele se recupera rapidamente, seus espíritos armazenados o tornam muito mais forte. Nosso herói ganha poderes, resistência, força e agilidade ao derrotar um guarda. Ele caminha por uma floresta em chamas, com ares de chefão em plena missão. Orcs trabalhadores entram em pânico e gritam enquanto tudo ao seu redor vira um caos. O herói analisa a situação. 3 operários orcs, um guarda, mas há mais. Ele identifica o inimigo final, 5 no total, incluindo o antigo chefe do clã orc. Nosso herói percebe que, se conseguir lidar com o guarda, o chefe do clã estará frito. Impulsionado pelo poder absorvido, o herói derrota os trabalhadores orcs com facilidade. Com foco absoluto, ele entra em ação, pronto para o maior desafio até agora. Os olhos do guarda-orc brilham em vermelho, mas nosso herói permanece imperturbável e ataca com força. Cena em câmera lenta, o ataque do herói destrói a guarda, e o inimigo parece atordoado. Nosso herói bloqueia um ataque massivo de orcs com fogo e explosões por toda parte. Ele se protege atrás de um escudo, com o suor escorrendo, os olhos fixos no inimigo. Ele percebe que a guarda-orc abandonou o líder do clã, uma enorme vantagem tática. 2 inimigos de cabelos brancos percebem a distração do guarda. Só falta um grande obstáculo. O orc ataca descontroladamente, mas nosso herói salta através das chamas, escapando de uma morte certa. Seus olhos brilham em azul, ele grita, lançando-se de cabeça na batalha. Ele acerta um golpe crítico, a espada reluzindo, enquanto o orc grita de dor. O fogo espirala atrás do inimigo de cabelos brancos, a tensão mais intensa que as chamas. Vitorioso, nosso herói permanece de pé sobre o orc caído, coberto de sangue e determinação. O inimigo de cabelos brancos é repelido por uma explosão épica e flamejante. Nosso herói está em pânico porque algo absurdo acabou de acontecer bem na sua frente. Uma enorme rajada de fogo cai, arremessando o herói para trás. O chefe orc parece extremamente confiante, achando que já venceu essa luta. O herói permanece em meio às chamas com o escudo quebrado, mas se recusa a desistir. O chefe orc está começando a suar, talvez essa luta ainda não tenha acabado. Nosso herói desbloqueia a habilidade, resistência ao fogo, e uma conquista épica por sobreviver às chamas. Ensanguentado, mas cheio de energia, o herói diz ao chefe: "Você está morto." O campo de batalha arde enquanto o herói enfrenta um inimigo que domina a magia. O orc e seu amigo mago ficam apavorados quando o herói lança um contra-ataque.
O herói e o orc se enfrentam em um confronto explosivo. Quem cairá primeiro? O chefe dos goblins irrompe em meio às chamas, gritando de raiva e mostrando dentes gigantes. O chefe dos goblins encara o humano, transbordando medo e raiva. O chefe goblin foge em pânico, gritando enquanto tudo queima atrás dele. Os olhos dos heróis humanos brilham em azul, a determinação crescendo em meio ao caos. O chefe dos goblins deixa um rastro de sangue, cambaleando em direção a um prédio em ruínas. O humano desembainha uma espada e um escudo reluzentes, pronto para o confronto final. Dentro do prédio em chamas, o chefe dos goblins protege os pequenos goblins, gritando desesperadamente. Uma mão trêmula de goblin agarra-se ao chefe enquanto o herói se aproxima. Um jovem goblin, chorando, pergunta se o herói entende o significado de família. O herói humano abaixa a cabeça, surpreso com o amor do goblin pela família. Sandium recebe a ordem de fugir para salvar sua vida e sobreviver sozinho, deixando tudo para trás enquanto o caos se instaura ao seu redor. O chão está coberto de sangue, e uma foto de família em pedaços é a única lembrança do que foi perdido. De repente, um duende verde avança, agarrando uma arma com intenções assassinas, os olhos cheios de sede de sangue. O goblin enfurecido avança, mas Sandium bloqueia e contra-ataca com uma arma brilhante, chamando o goblin de estúpido. O goblin grita, jurando vingança mesmo como um fantasma, mas outro goblin rapidamente se prepara para atacar Sandium em seguida. Sandium está determinado, abrindo caminho entre os inimigos e declarando: cortem as linhagens sanguíneas de seus monstros, enfatizando sua resolução implacável de sobreviver. Sandium continua avançando, repetindo para si mesmo que precisa acabar com a linhagem dos monstros, sem jamais parar para se arrepender. Do nada, uma tela digital surge acima da carnificina, parabenizando friamente: parabéns! Você limpa o segundo andar. Sandium examina seu escudo danificado e sorri agradecido, sussurrando: estou vivo graças a você, com a voz carregada de exaustão. Em pé diante de inúmeras telas digitais, Sandium finalmente admite: desta vez, foi por pouco, preparando-se para o que viria a seguir. O personagem principal ouve dizer que metade dos membros da equipe morreu e acha isso brutal. Seus olhos se arregalam enquanto ele grita: em total choque. As salas de bate-papo estavam bombando. Kim ficou chocado, mas Ryun encontrou um jeito de voltar à realidade. Espere um minuto, existe mesmo uma chance de voltar à Terra? Isso é incrível. O recurso de informações permite que você faça perguntas se estiver dentro da Torre das Provações. Ele percebe que pode usar seus vouchers para obter informações cruciais na torre. No chat principal, todos estão compartilhando o que aprenderam com seus vouchers de perguntas. Há uma pedra de retorno no quinto andar, uma viagem temporária à Terra, e outras nos andares superiores. E fica ainda melhor, alguns itens podem até te levar de volta à Terra para sempre. O personagem principal se exibe, percebendo que poderia se tornar um caçador de nível a se retornasse. Necromancia desbloqueada. Ren Sandium pode absorver espíritos e aumentar seus atributos para sempre. Ren Sandium gostaria de poder enganar a Terra com seus novos e insanos poderes. Ele mal conseguiu chegar ao segundo andar e acha que o oitavo é impossível. Ainda assim, Ren Sandium se anima. Suas estatísticas finalmente estão chegando a 20. As estatísticas de Ren Sandium são exibidas, revelando seu crescimento e sua habilidade única em necromancia. Primeiro passo, Ren Sandium joga dramaticamente seu casaco estragado para o lado. Ele arriscou tudo por 5 espíritos, agora está pronto para absorvê-los todos. Ren Sandium absorve espíritos, envolto por uma energia vermelha turbulenta e com um olhar imparável. Os atributos dele dispararam. Os novos números de força, resistência e agilidade de Ren Sandium são impressionantes. Transbordando poder, Ren Sandium se sente totalmente imparável e pronto para tudo. O desafiante grita com força, e avança com força, criando uma enorme onda de choque. Alguém testemunha o poder e se pergunta: será este o reino além dos humanos? O personagem principal ri incrédulo, aparentemente impressionado com suas próprias habilidades. Ele atravessa o campo de batalha em disparada, movendo-se tão rápido que cria redemoinhos de vento. O herói grita "Ah!", enquanto a ação se intensifica ainda mais. Uma explosão gigantesca irrompe, sacudindo toda a arena e todos que estão dentro dela. Nosso herói é arremessado contra a parede, deslizando para baixo em uma derrota dramática. Deitado no chão, ele admite: meu crescimento físico está insano agora. Ao gritar "loja", ele gasta pontos para comprar um escudo de árvore grande e morta. Ele elabora estratégias, planejando usar as recompensas do inventário para a virada definitiva. A adaga de aço negro aumenta a velocidade e detém o poder da magia negra. A capa do assassino concede melhorias e um aumento de velocidade, mas reduz todos os sentidos. O herói exibe sua nova adaga e escudo, parecendo um verdadeiro chefão. Ele está determinado a dominar todos os seus itens antes do próximo teste. Ele se energizar, disparando com velocidade incrível, pronto para tudo. E, ele brande sua arma, cortando com velocidade e energia impossíveis. Vou me tornar tão forte que ninguém poderá se aproximar de mim. Estalactites se erguem imponentes no alto, prenunciando os perigos da área seguinte. Nosso herói atravessa dramaticamente um portal, entrando em uma caverna misteriosa e escura. Ele está no terceiro andar da Torre das Provações, no modo difícil. O tema deste julgamento é um duelo e a situação se agrava rapidamente. Nosso herói acorda em uma caverna misteriosa, espada em punho. Ele entra em pânico ao saber que o Guardião das Trevas aparecerá em breve. Só faltam 5 segundos. Ele está pronto para tudo, até mesmo para golems de areia.
Falta apenas um segundo para o cronômetro marcar. Preparem-se, a verdadeira luta começa agora. O Guardião das Trevas surge e as coisas ficam muito mais intensas. Com o escudo erguido, nosso herói enfrenta seu próprio desafiante sombrio. Com os olhos arregalados de choque, ele avista seu oponente aterrorizante. Hora da reviravolta na trama. Num confronto épico, o herói ataca seu reflexo sombrio com toda a sua força. O Doppelganger se revela. Este julgamento é o teste final. O herói encapuzado desfere um golpe contra o monstro sombrio, lançando-o para longe. Em uma gigantesca caverna de gelo, o herói e o monstro se enfrentam de forma dramática. O herói encara o monstro aterrorizante de olhos vermelhos, ambos prontos para lutar. Você ativou a habilidade Recuperação Rápida, que aparece quando o herói cura o ferimento. O herói percebe e exclama: espere, essa posição, enquanto seu inimigo o imita. Aquele desgraçado, ele está copiando meus movimentos? O herói não consegue acreditar na estratégia do monstro. Determinado, o herói pensa: vou descobrir quando me deparar com isso. O herói e o monstro colidem num turbilhão de ataques épicos e sincronizados. O monstro sorri ameaçadoramente, seus olhos vermelhos fixos no herói. Uma enorme explosão sacode a caverna quando seus poderes colidem com força total. O herói encapuzado enfrenta um enorme chefe monstro das sombras. O herói de olhos azuis se concentra, determinado a vencer essa batalha insana. O monstro responde com um rosnado, exibindo aqueles assustadores olhos vermelhos brilhantes. O herói percebe que o monstro acabou de se curar sozinho. Tipo, quem convidou um trapaceiro? O monstro avança com um sorriso aterrador, pronto para entrar em modo de chefe final total. De repente, dois monstros das sombras atacam o herói, e ele fica chocado. O herói descobre a reviravolta. O monstro está copiando todos os seus movimentos. Nosso herói se esquiva. O monstro o espelha, e é um duelo épico de clones. Jogada genial. O herói planeja derrotar o monstro explorando suas próprias fraquezas. Herói e monstro em câmera lenta se enfrentam em um confronto violento, com flashes de energia azul por toda parte. Nosso herói lança um ataque perfeito, com a confiança brilhando em seus olhos. De repente, uma lâmina vermelha voa direto para o seu rosto. Espadas se chocam com energia explosiva, e nosso herói congela, chocado. O lutador encapuzado é bombardeado por uma série de ataques descontrolados. Ele percebe que isso não é sorte, o monstro está se adaptando e crescendo assustadoramente rápido. O herói se prepara enquanto o inimigo brilhante desfere um golpe com precisão mortal. A fera, com seus ferozes olhos vermelhos, é repentinamente pega de surpresa. Com energia azul girando, o herói ativa a capa do assassino para alcançar super velocidade. Só lhe resta um minuto, e o tempo está se esgotando rapidamente. Nosso herói dispara como o Sonic, fazendo o chão tremer enquanto a batalha final começa. O herói despenca do céu, mirando diretamente no monstro sombrio. Com determinação feroz, nosso herói inicia seu ataque, seus olhos flamejando em azul. Um confronto brutal acontece no ar, com herói e monstro trocando golpes rápidos. O vilão mostra suas presas, brandindo uma enorme lâmina contra o herói. O herói sorri, ofegante, ao perceber que sua jogada arriscada realmente funcionou. Ele ataca o monstro com uma espada brilhante, desferindo um golpe devastador. Espada em punho, o herói se prepara para o ataque final e épico. O sangue jorra quando o herói é atingido pelo choque, a dor estampada em seu rosto. Ele grita por causa do ferimento, cerrando o escudo, recusando-se a recuar. Com os olhos semicerrados, o herói lembra a si mesmo: ainda não acabou. Preste atenção. O monstro permanece imóvel na caverna sinistra, com sangue escorrendo por toda parte. O herói observa, perguntando-se por que a criatura parou, e esperando que sua cura seja lenta. Ele vê a oportunidade de finalizar a luta, mas não tem espada. Aparece um cronômetro, ele ainda tem 11 segundos de velocidade extra. O herói segura uma arma quebrada, pensando que esse plano pode ser totalmente insano. Mesmo que seja arriscado, ele prefere lutar a desistir como um covarde. Ele avança rapidamente, escudo na mão, com determinação estampada no rosto. O monstro finalmente reage, mostrando seus dentes assustadores e rosnando ameaçadoramente. De repente, o monstro ataca, desferindo golpes selvagens com olhos brilhantes e uma língua monstruosa. Nosso herói grita, avançando de cabeça, em busca da vitória. O monstro enlouquece e lança um ataque feroz contra o personagem principal. O monstro atravessa o chão, claramente sendo destruído no processo. Rastejando e ferido, o monstro se debate, emitindo ruídos horríveis em sinal de derrota. O personagem principal permanece de pé, imponente, segurando o capacete do monstro em sinal de vitória total. Com um olhar insano, o personagem principal rosna uma única palavra: morra. O herói esmaga o monstro, dominando completamente a luta contra o chefe. Aparece uma tela azul, ele completou o terceiro andar da Torre das Provações. Mais telas azuis. Ele entrou no próximo nível e todas as feridas estão curadas. Agora radiante de poder, o personagem principal flexiona as mãos, pronto para mais. Ele toca na parede, com o olhar determinado, pronto para enfrentar o próximo desafio. Nosso personagem principal desfere um soco incrivelmente poderoso, pura energia por toda parte. Ele atravessa a parede com um estrondo. A força dele é insana. De repente, aparece a versão infantil dele, dizendo: parece que me recuperei perfeitamente. Na tela, aparece o número de espíritos coletados, apenas 1 de 5 até agora. Então, surge um espírito monstruoso e sombrio, uma mistura de pesadelos.
O espírito Doppelganger se transforma em um núcleo vermelho brilhante. Isso vai ficar insano. Ele fica maravilhado, percebendo que esse espírito é muito mais denso do que qualquer coisa que ele já tenha enfrentado antes. Grande atualização do jogo. A habilidade, Necromancia, acaba de atingir 100% e subiu de nível. Epic agora é Necromancia, e, com melhorias, absorve espíritos, aumente os atributos, armazene mais poder. O protagonista percebe que pode absorver as habilidades dos mortos. Isso ficou muito poderoso. Após quase morrer, esse cara desbloqueia a recuperação rápida. Habilidades não são fáceis de adquirir. Ele não consegue acreditar na sorte que teve ao conseguir um poder tão desequilibrado. Hora de testá-lo. Nosso herói entra em um desafio no modo difícil. Basicamente, ele está morando nessa sala de desafios agora. Analisando as telas como um profissional, ele busca qualquer pista sobre seu próximo passo. Ele descobre a próxima tarefa, um misterioso julgamento integrado, com todos os envolvidos. Parece que trabalho em equipe é necessário. Quem deixou esse cara sozinho entrar num desafio em grupo? Reviravolta na trama. O verdadeiro desafio é a competição, onde os caçadores competem entre si. A notícia o atingiu em cheio, seu rosto diz: espera aí, será que agora estou no jogo da Lula? Ele percebe que esse julgamento pode forçá-lo a eliminar outro jogador. O jogo começa, ele é emparelhado com outro desafiante e tem um dia para derrotar o Rei Goblin. A equipe está diante de uma fortaleza gigante, com a palavra morte estampada em uma placa indicando o cumprimento da penalidade. Nosso cara principal parece que acabou de perceber que o Wi-Fi caiu. O esquadrão se reúne sob a chuva, pronto para este desafio mortal. Eles estão em um círculo luminoso, a contagem regressiva para o caos prestes a começar. O cara encapuzado expressa o que todos nós estamos pensando. Que situação constrangedora. O colega de equipe de capa azul sugere que comece a apresentação, porque o trabalho em equipe vence a derrota instantânea. Ela faz uma saudação confiante, seu nome é Lee Hayeon, e o ar de heroína está ativado. Lee Hayeon sorri, revelando que ajuda como uma caçadora de nível E. O cara do moletom avalia as habilidades dela, dizendo que pelo menos o caçador deles não é ruim. Lee Sung-gun se apresenta, um caçador de combate corpo a corpo de nível D, pronto para a ação. Todo mundo está falando em sussurros sobre o cara misterioso do bairro pobre. Será que ele era mesmo de nível D? Ren Sang-ji-un se apresenta e diz ser especialista em combate corpo a corpo. O cara de armadura fica surpreso. Ren Sang-ji-un nunca foi um caçador, apenas queria ser um. Ren Sang-ji-un disse algo como: só não me incomode e tudo ficará bem. O homem de armadura não está convencido, mas Ren Sang-ji-un diz que pode contribuir. O cara da armadura avisa Ren. Um erro e ele está fora do esquadrão. Ren está acostumado a ser subestimado. Esta não é a primeira vez que ele participa de um rodeio. Ren se lembra da sensação de ser deixado de lado, ainda segurando sua arma com firmeza. O homem da armadura diz a Ren para lidar com os inimigos mais fracos. Secretamente, ele sabe que Ren é durão. Este esquadrão está prestes a escalar a Torre das Provações. Agora, só a habilidade pura importa. O teste começa com uma competição 3x3. Trabalho em equipe é a única maneira de vencer. As portas do castelo rangem ao se abrirem. Algo épico está prestes a acontecer. Uma horda de goblins irrompe da escuridão, avançando como se fosse a Black Friday. Goblins atacam a equipe em massa, mas um guerreiro salta para bloquear o ataque. O lutador de chapéu fica completamente chocado com o trabalho em equipe dos goblins e entra em pânico. O cara de capuz preto parece totalmente indiferente, como se estivesse esperando a entrega de uma pizza. Ele se ergue imponente, espada em punho, fatiando goblins como um verdadeiro chefe. O mago está estressado, tentando terminar um feitiço, mas todos estão gritando. Outro mago grita, dizendo que o caçador Lee Hayeon pode precisar de ajuda extra. Lee Hayeon entra em pânico quando seu colega de equipe sai correndo para salvar o dia. Ren Sang-ji-un é chamado para atuar em meio a um confronto dramático no campo de batalha. Sang-ji-un lembra a equipe sobre as posições. Quem vai protegê-lo agora? Sang-ji-un levanta o olhar, confuso e preocupado, com seus grandes olhos dourados. Sang-ji-un está sozinho, cercado por goblins derrotados, enquanto a energia mágica crepita. Ele está incrédulo, olhando fixamente. Não é possível. Algo inesperado acaba de acontecer. Dois goblins furiosos saltam em direção a Sang-ji-un, espadas erguidas e dentes à mostra. Um lutador experiente bloqueia um ataque, praguejando alto. Ele realmente não está tendo um bom dia. O lutador entra em modo matador de goblins total, lançando os inimigos para o alto com golpes poderosos. Um goblin corpulento balança uma enorme bola com espinhos presa por uma corrente à sua mão. A bola com espinhos atinge um defensor, lançando-o para longe. Ai, isso deve ter doído. O soldado de armadura é arremessado para longe por um ataque massivo em batalha. Um goblin aterrorizante salta em sua direção, arma em punho, pronto para atacar. O homem de armadura culpa o novato da equipe por toda essa bagunça. De repente, um corte de energia azul aniquila um grupo de goblins. O homem de armadura está completamente chocado e não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Mais goblins são eliminados como se fossem figurantes em um filme de baixo orçamento. Ele se vira e gagueja. Novato, enquanto seu suposto elo mais fraco aparece. O novato de casaco preto, calmo e tranquilo, diz a Lee Sung-gun para ficar para trás. Lee Sung-gun parece confuso e talvez um pouco aliviado ao mesmo tempo. A novata, com os olhos brilhando em azul, diz: você está me incomodando agora.
Que selvagem! Um misterioso espadachim investe contra uma horda de goblins como se não fosse nada. Ele derrota monstros e desbloqueia a conquista épica, Caçador de Goblins. Um sobrevivente aterrorizado não consegue acreditar no que está testemunhando, sua mandíbula está praticamente de férias. Nosso herói caminha por uma cidade destruída, com uma misteriosa energia preta e vermelha girando por toda parte. Ele percebe que os inimigos não conseguem detectar seu poder único com a espada, sentindo-se totalmente invencível. O sistema anuncia que seus atributos receberão um aumento permanente enorme. Força, agilidade, resistência, vigor, tudo está aumentando, além de novas habilidades a caminho. Os olhos dos heróis se arregalam, chocados com o quão insanas essas melhorias estão se tornando. Ele desbloqueia o conhecimento do patrulheiro, agora ele consegue detectar inimigos a quilômetros de distância. Banhado em luz, o personagem principal sente seu poder crescer de uma forma inimaginável. De repente, sua visão se expande, é assim que uma visão ultra ampla realmente se parece. Nosso herói sorri e pensa, bingo! Isso é melhor do que as ofertas da Black Friday. Dois novos oponentes surgem. Com poderes aprimorados, essa batalha está prestes a ficar insana. Esse cara barulhento zomba de Sungun por ter sorte contra goblins fracos, mas o elogia. O grupo permanece em silêncio enquanto o homem de armadura ri sem jeito. O protagonista encapuzado assume o comando, buscando liderar com a máxima eficiência. Com seus penetrantes olhos azuis, a personagem principal desafia Lee Sungun diretamente. Lee Sungun lança um olhar fulminante, soando frio, ele claramente não está gostando dessa mudança de poder. Sungun relutantemente concorda em obedecer, incumbido de proteger a caçadora Lee Haeun. Lee Haeun está toda sorridente, pronta para orientar e ajudar lá de trás. Lee Haeun usa magia, preparando a equipe para retomar sua perigosa busca. Um flashback de batalha mostra goblins sendo derrotados, todas as almas dos goblins são absorvidas. O herói encapuzado sobe de nível durante a luta, com sua proficiência aumentando de 11% para 12%. Os goblins estão sendo destruídos e o cronômetro indica que restam apenas 14 horas. O grupo chega em silêncio a um moinho de vento antigo e em ruínas. 3 aventureiros caminham por ruas em ruínas, desconfiados do desaparecimento dos goblins. O herói de olhos azuis olha em volta, claramente pressentindo que algo está errado. O líder dispara à frente, desesperado para resolver o mistério primeiro. O homem de armadura e o mago avançam correndo, gritando: "O que está acontecendo?" O mago avista algo chocante: corpos de goblins por toda parte ao redor de uma estátua misteriosa. Eles percebem que alguém já eliminou os goblins muito rapidamente. O sangue ainda está fresco. Se eles se apressarem, podem alcançá-los. O próximo desafio deles? Chegar primeiro à peça gigante do chefe no xadrez antes da outra equipe. O julgamento ameaça todos com pena de morte caso falhem. A mensagem é simples: morra. Sem pressão nenhuma. O protagonista de olhos azuis diz: é melhor nos apressarmos, porque a coisa ficou séria. Goblins avançam com olhos brilhantes e espadas, parecendo excessivamente animados. O protagonista enfrenta sozinho a horda de goblins, pronto para o confronto final. Outro lutador salta por cima da cabeça de um goblin, surpreendendo todos na sala. Ele reclama: estou começando a ter ânsia de vômito só de pensar em matar goblins. Será que esta é a última vez? É um caos absoluto, com o lutador enfrentando vários goblins ao mesmo tempo. O lutador acrobático mergulha com as lâminas em punho, e os goblins não têm a menor chance. Com olhos vermelhos brilhantes, o personagem principal desce voando, chamando seus inimigos de tolos. Lee Sion está de pé no meio dos inimigos derrotados, parecendo uma verdadeira fera. Os colegas de equipe de Lee Sion o parabenizam, mas você sabe que todo o trabalho foi feito por ele. Lee Sion critica Lee Jinwoo por ter sido carregado o tempo todo. Lee Jinwoo nega timidamente ter aproveitado a carona grátis, mas todos nós sabemos. Sion diz a Jinwoo para abrir a porta da sala do chefe, sem pressão nenhuma. A equipe está pronta, mas Lee Jinwoo definitivamente não está gostando desse plano. Jinwoo murmura que essa situação está muito complicada, alguém com quem me identifico bastante. Aparecem notificações do jogo, é oficial, eles estão entrando na torre espiral do Rei Goblin. Mais um pop-up. Apenas uma equipe pode sobreviver antes que a batalha contra o chefe comece. A última regra não se aplica mais. Ninguém vai embora agora. Espero que você tenha trazido lanches, porque a brincadeira vai começar. De repente, um enorme cubo vermelho flamejante aprisiona a cidade e tudo o que está dentro dela. Sion fica confuso e pensa: o que é isso? E percebe que a coisa ficou séria. O amigo de Sion parece em pânico e grita: Sion e Ung-Nin. Ali, 3 inimigos misteriosos vestidos de preto avançam, parecendo prontos para a batalha. O líder encapuzado encara o horizonte, com os olhos azuis fixos em seu alvo. Sion suspira, frustrado. Droga. Está ficando irritante lidar com isso. O líder encapuzado avança, declarando: eu mesmo irei contra eles. Ele diz a Lee Haeun para aprimorar sua agilidade, e o resto fica a cargo de Lee Sungun. Lee Haeun concorda, dizendo: eu sei que você é forte. Eu mesma já vi isso. O líder inimigo parece ameaçador, mas caçadores humanos podem ser mais assustadores do que monstros. O herói encapuzado promete avisar se a situação ficar perigosa. A arqueira se prepara, concordando em lidar com qualquer reforço necessário. De repente, o atributo de agilidade do herói aumenta em 2 pontos por 10 minutos. O herói caminha com confiança em direção a uma porta mágica sinistra enquanto a equipe observa.
Ele sabe que é mais forte do que a maioria dos caçadores, mais de 30 goblins já caíram. Outro grupo se prepara, armas em punho, sussurrando. Ele está vindo. Preparem-se, o herói diz para si mesmo. Se for ele agora, ele pode vencer. Flashback, ele sabe que é melhor do que o caçador comum neste lugar. Novamente, o outro grupo permanece tenso, aguardando a chegada do herói. O herói encapuzado surge do alto, trazendo uma energia épica para a batalha. Li Jinru está suando e parece muito estressado com o que está por vir. Alguém grita. Li Jinru, use seu escudo com toda a sua força. Agora mesmo, Li Jinru grita. Abra o escudo, e se posiciona atrás de seu escudo brilhante. Uma gigantesca barreira dourada explode ao redor da equipe, protegendo todos eles. Um poderoso vilão com asas negras desce voando, mirando diretamente neles. O vilão se choca contra o escudo dourado com um golpe colossal e devastador. O escudo se estilhaça, lançando Li Jinru e seus companheiros de equipe pelos ares. O vilão aterrissa com ferocidade, os olhos fixos no esquadrão de Li Jinru, que luta para se manter em pé. Os ataques relâmpago do vilão espalham os companheiros de equipe de Jinru em todas as direções. Outros dois heróis observam em choque, percebendo o quão forte é esse inimigo. O espadachim de olhos azuis avança, chocando espadas com o inimigo de olhos vermelhos. Uma batalha épica irrompe, com espadas voando por todos os lados como em um anime de ação ao vivo. Enquanto suas lâminas se chocam, o herói percebe que algo definitivamente está errado. O lutador de olhos vermelhos pensa que é mais habilidoso, mas não consegue prever os movimentos do herói. O herói decide que é a hora de parar de se conter e levar as coisas a sério. O oponente de olhos vermelhos desfere um golpe feroz, mas o herói se esquiva como um ninja. O espadachim de olhos azuis desfere um golpe poderoso. Ele declara o fim do jogo. Suas armas explodem em faíscas, mas agora o herói está em vantagem. O herói de olhos azuis parece imparável. Será que alguém apertou o botão da vitória? O inimigo de olhos vermelhos cai, totalmente derrotado e desejando ter ficado em casa. Os olhos do vilão brilham em vermelho. Ele consegue literalmente ver cada movimento da espada. O cara da espada avança, mas o cara do capacete gira, pronto para contra-atacar. O capacete do nosso herói de olhos vermelhos bloqueia a visão com força. Droga, minha visão está embaçando. Os olhos do cara do capacete brilham em azul enquanto ele avança para o ataque. O cara de capacete de olhos azuis esmaga o espadachim com um golpe poderoso e brilhante. O espadachim tosse sangue, derrotado, resmungando. Essa droga. Telas digitais aparecem. Parabéns, você concluiu com sucesso uma tarefa especial. Visão de cima para baixo. O capacete repousa. O espadachim está caído. Todos estão chocados com a vitória. A garota de capuz azul encara o rastro de sangue, totalmente atônita. Primeiro plano da garota de olhos amarelos. Espere, ele está tremendo mesmo agora? O espadachim está de pé sobre os inimigos derrotados, perguntam-lhe se está bem, e ele responde que está ótimo. A garota acha que ele pode estar em estado de choque após o assassinato, surpresa com a própria força. O espadachim pergunta à equipe se eles estão prontos para lutar contra o chefe imediatamente. Ambos os companheiros de equipe concordam, com confiança, que estão prontos para o desafio da luta contra o chefe. De repente, um terrível rei goblin com olhos vermelhos brilhantes aparece diante deles. O espadachim salta de cima, assumindo uma forma bestial e atacando o rei goblin. Eles derrotam o rei goblin, e a vitória aparece rapidamente na tela. O homem de armadura, em choque, pensa. Ele é um monstro, enquanto a vitória é anunciada. As recompensas aparecem, todos recebem melhorias nos atributos e o espadachim desbloqueia a aceleração instantânea. Na tela final, aparece a mensagem: você será redirecionado para o lobby. Próximo nível, aí vamos nós. Sandyun, nervoso, se oferece para ir primeiro, entrando em um misterioso portal brilhante. Lee Haeun deseja um retorno seguro a Sandyun, enquanto ele parece inseguro. Lee Haeun diz a Sandyun que ele apenas fez o que precisava fazer. Sandyun diz que se ele não tivesse agido, ela teria agido. Sandyun sorri, dizendo que está feliz por Lee Haeun ter compreendido sua decisão. Lee Haeun aponta repentinamente para Sandyun, pegando completamente de surpresa. Aparece uma tela azul. Lee Haeun acaba de enviar um pedido de amizade para Sandyun. Lee Haeun admite que ficou feliz por ele ter desocupado o salão, mas queria uma recompensa. Ela pede a Sandyun que a encontre caso retorne à Terra, demonstrando sua força na Guilda Prata Branca. Sandyun parece determinado, claramente refletindo bastante sobre tudo o que acabou de acontecer. Um portal misterioso se abre e o homem encapuzado entra sozinho. O herói solitário sabe que chegou a hora de decidir. Não há mais ninguém por perto. Uma alma brilha em brasa ao deixar o corpo sem vida abaixo. Ele está dividido. Deve absorver uma alma humana, sim ou não? Inicialmente, descobrir esse poder pareceu irreal para o nosso protagonista. Ele hesitou, sabendo que essa escolha mudaria tudo para sempre. Pronto, ele já se decidiu. Chega de dúvidas. Ele começa a absorver a alma, liberando fios de energia sombria. Ele jura ficar mais forte, mas não matará a menos que seja necessário. Seu sonho de se tornar um caçador desperta novas e perigosas ambições dentro dele. A Torre das Provações me deu uma chance, e eu não vou desperdiçá-la. Nosso herói entra no saguão do 5º andar, pronto para o próximo desafio. O sistema acaba de se expandir, agora existe um ranking para cada desafiante. Ele está chocado. Espera aí, classificação dos desafiantes. Isso parece intenso. O sistema pede um pseudônimo, e nosso agente começa a pensar seriamente.
Isso deve servir. Ele muda seu nome de Ren Sang-un para caçador. A tabela de classificação aparece. Muitos jogadores SS+, a competição está acirrada. Hunter se pergunta, nervoso, se conseguiu entrar no ranking. Boom! Hunter está em 16º lugar. Nota no geral, progresso SS+, nada mal. Hunter não consegue acreditar, sua classificação é muito maior do que ele pensava. Os 50 melhores desafiantes são agora oficialmente chamados de pioneiros e todos estão empolgados. Se você permanecer como pioneiro até o 8º andar, receberá um privilégio chamado Halo. O personagem principal dá de ombros e diz, vou descobrir conforme for acontecendo. Ele é desafiado a escolher uma alma para absorver. A coleção de almas desse cara é impressionante. Absorver almas não é apenas assustador, isso aumenta seus atributos permanentemente. Com atributos aprimorados, ele finalmente parece menos humano e mais um chefe. Ele gasta ouro e consegue uma pedra do retorno brilhante, sucesso nas compras. A pedra do retorno permite que ele visite sua casa por 3 dias, alguém vai sair de férias. Ele sorri, imaginando se conseguirá levar todo o seu equipamento de volta para a Terra. Com um sorriso confiante, ele ativa a pedra, hora de um retorno épico à Terra. O desejo do desafiante Ren Sang-un de voltar para casa acaba de ser aprovado pelo sistema. Ele está caindo por um portal, parecendo muito confuso. Disseram-lhe que ele usou uma pedra do retorno, ele está literalmente sendo enviado de volta à Terra. É oficial, Ren Sang-un está de volta ao seu próprio quarto, finalmente. Ren Sang-un está deitado na cama, tentando assimilar tudo o que acabou de acontecer. Sang-un encara o teto, seus olhos gritando, será que tudo isso realmente aconteceu? Sentando-se, Sang-un está pronto para descobrir o que diabos fazer em seguida. O quarto está cheio de anotações. Sang-un percebe que esta é realmente a sua vida novamente. Sang-un aproveita o momento e finalmente diz, estou realmente de volta. A primeira coisa na sua lista de afazeres? Desmaiar na sua própria cama confortável. Mas nem mesmo no paraíso, Ren Sang-un consegue ter o sono reparador que deseja. Ele fecha os olhos, questionando se a verdadeira paz ainda é possível neste mundo que ele chama de lar. Esse cara acorda, odeia o próprio cheiro e decide se lavar. De repente, ele percebe algo estranho e fica super alerta. Ele olha para baixo e encontra uma espada e uma armadura estranhas no chão. O cara percebe que trouxe objetos de outro mundo para a Terra. Ele disse algo como, espera aí, se eu conseguir, outros também conseguem. Ele sabe que precisa agir rápido antes que todos os outros percebam. Em breve, uma infinidade de armas mágicas começará a aparecer por toda parte. Se isso acontecer, o equipamento de caça não valerá nada. Ele precisa vender seu equipamento rapidamente, mas há um porém. Apenas caçadores qualificados podem vendê-lo. Ele dá uma olhada nas regras de caça e considera se inscrever para o exame o mais rápido possível. Ren Sang-un olha para o celular, percebendo que está prestes a ficar muito ocupado. Enquanto isso, um cara musculoso se descontrola numa briga, e o caos se instaura lá embaixo. O homem intenso está de pé em frente a uma tela gigante, pronto para a ação. Ele se apresenta ao telefone como Hong Manho, diretor do Centro de Treinamento de Caçadores. Ren Sang-un liga e pergunta se o diretor Hong se lembra dele de antes. O diretor Hong diz que se lembra e até brinca sobre os reembolsos de taxas de adesão online. Sang-un diz que não há necessidade de reembolso, surpreendendo Hong Manho. Hong pergunta se Sang-un está falando sério e o adverte para não mudar de ideia. Hong suspira e menciona que tem um favor a pedir antes de negar qualquer acesso adicional. O grande favor? O diretor Hong quer ajuda para fazer o teste de caçador. Esse cara foi totalmente reprovado no teste de aptidão, tirou nota F em tudo. Que azar. Ele está ao telefone, perguntando, posso participar se eu pagar? Não estou convencido. A outra pessoa pensa, dinheiro fala mais alto. Não vou recusar seu dinheiro. Nosso protagonista sorri e propõe um acordo. Me ajude a fazer o teste de caçador hoje. Em seguida, ele sai do banho, está impecável com a toalha, pronto para conquistar. Ele se olha no espelho. O cara tem malhado bastante. Ao perceber que seu corpo realmente mudou, ele está empolgado com o que está por vir. Nada de ficar exibindo os músculos sem camisa. O teste de caçador é hoje. Ele se apressa para se preparar. Ao sair, ele avista o vizinho. Pequenas coisas como essa alegram o seu dia. Ele anseia por uma vida normal. Até mesmo ver o vizinho o deixa feliz. O misterioso vizinho cumprimenta a garota no corredor com um simples olá. Ela está curiosa, pensando que esse senhor mais velho quer se tornar um caçador. A vizinha se despede, prometendo vê-la novamente na próxima vez. A garota se pergunta, será que esse cara sempre foi tão alto ou será que ela está encolhendo? O vizinho levanta a mão bem alto, pronto para enfrentar o mundo, ou simplesmente chamar um táxi. Parece que pegar um táxi hoje em dia é mais difícil do que se tornar um caçador. Ele reflete profundamente, parado no trânsito, questionando as decisões que tomou na vida. De repente, ele dispara para frente a uma velocidade insana, mais rápido do que a minha programação de uploads. Rindo, ele decide que correr é muito melhor do que esperar por táxis. Correndo pelos telhados, ele afirma que chegará lá num instante. Esta é a sede da Associação de Caçadores, onde assuntos sérios são tratados. Pessoal, Ren Sang-un está chegando, e acredite, todos já estão de olho nele. Ren Sang-un e o diretor Hong protagonizam o duelo de olhares mais dramático de todos os tempos. Ren Sang-un cumprimenta o diretor Hong como se ele não tivesse acabado de subir de nível ou algo do tipo. Sang-un diz ao diretor Hong que tem lidado com algumas coisas peculiares, ultimamente.
O diretor Wong parece preocupado. Que tipo de coisas peculiares San Ji-won poderia estar querendo dizer? O inspetor Kim In-yu se apresenta. Hoje ele vai avaliar o teste Hunter definitivo. Kim In-yu explica que San Ji-won consegue pular as partes chatas da teoria e da entrevista. San Ji-won se exibe. Eu conheço os procedimentos do teste. Kim In-yu diz. Vamos começar agora. Ren San Ji-won entra na arena de testes, espada em punho, pronto para dominar completamente. O inspetor Kim está tramando para que Ren San Ji-won fale rapidamente no teste de espada. O inspetor Kim diz a Ren San Ji-won para escolher o nível de dificuldade do seu teste. Ren San Ji-won ouviu dizer que pode escolher entre o nível de dificuldade 1 e o nível 10. Ren se lembra de como, no passado, ele sempre fazia o teste de nível 1. Ele se lembra, todas as vezes, da derrota para um Goblin. Ren olha para o próprio braço, lembrando-se de que perdeu porque era fraco demais. Agora, decidido, Ren diz, eu escolho. O inspetor Kim presume que Ren escolherá o nível 1, mas Ren escolhe o nível 10. Kim entra em pânico e grita. O que? Ren San Ji-won se vira com confiança, deixando o inspetor Kim totalmente atônito e em pânico. A prova está prestes a começar e é muito mais intensa do que a aula de educação física. A missão é simples, caçar a fênix ou virar cinzas. A fênix é gigantesca e está completamente em chamas. Esta não é uma ave normal. Graças ao rugido do predador, a velocidade de movimento do nosso herói diminui em 25%. Um vilão sorrateiro sabotou secretamente a arma do nosso herói, só para ser um idiota. O vilão está sorrindo, convencido de que o herói está totalmente fadado ao fracasso. O herói enfrenta a fênix flamejante, e as coisas estão literalmente esquentando. A fênix lança um ataque. Nosso herói se prepara, mas a situação parece caótica. Com olhos azuis brilhantes, o herói se fortalece. Reviravolta na trama, nunca o subestime. Chegou a hora do resultado final. A lista dos caçadores aprovados. Será que nosso herói conseguiu? Ren San Ji-won comemora a aprovação no teste, sentindo-se uma verdadeira lenda. De repente, seus amigos começam a subir de nível muito mais rápido, deixando para trás. San Ji-won admite que não conseguiu acompanhar o ritmo, então simplesmente desistiu de persegui-los. No mundo dos caçadores, o talento decide tudo, então San Ji-won desiste de tentar. Ele se depara com uma porta enorme e intransponível, batendo de frente com um muro após o outro na vida. San Ji-won acha que todo mundo desiste quando está em apuros, mas não é só ele, né? Então, uma fênix gigante em chamas aparece, chamando-o pelo nome, Ren San Ji-won. A fênix exige que San Ji-won desista, mas ele revida como um verdadeiro campeão. A arma de San Ji-won se estilhaça, e ele fica chocado, definitivamente não deveria quebrar tão facilmente. Atônito, San Ji-won olha para cima e vê um sujeito misterioso observando de cima. O vilão ri, zombando do nosso herói por estar segurando uma espada quebrada. De repente, surge um pássaro flamejante gigante, ardendo com uma energia insana. A criatura flamejante lança uma bola de fogo escaldante pelo campo de batalha. O herói pensa, oportunidade perfeita para testar minha nova habilidade do quarto andar. Com determinação feroz, o herói grita, aceleração instantânea, e ativa seus poderes. O herói avança à velocidade da luz, desviando-se das chamas na sala. Ele se choca contra a parede com tanta velocidade que chega a assustar o pássaro de fogo. Deitado de lado, o herói sorri, muito melhor do que o protetor de capa do assassino. O pássaro flamejante se enfurece e prepara outro ataque de fogo acompanhado de um rugido. Mas o herói surge de repente do alto, pronto para acabar com esse desafio de velocidade. Esse cara corta um pássaro flamejante gigante ao meio com sua espada. O pássaro de fogo explode, mas não vai cair tão fácil. Nosso herói cai com força, percebendo que sua espada não era longa o suficiente. Ele pega um pedaço de concreto. Esse homem está prestes a improvisar. Agora ele está lançando a enorme laje de concreto como um atleta olímpico. O pássaro flamejante parece surpreso, não esperava essa reviravolta na trama. O ataque improvisado é um fracasso retumbante, chegando a fazer os guardas estremecerem. Um dos guardas está seriamente assustado com os destroços voando. De repente, uma voz anuncia que o teste terminou. Ele acabou de ganhar. O herói dá de ombros, dizendo a todos que não esperava aquele final. Ren San Ji-won obtém sua licença de caçador. Ele está oficialmente entrando para as fileiras. A senhora explica que Ren agora é um caçador oficial e registrado. Nada de rodinhas de apoio. Ren confere 2 vezes se pode entrar nas masmorras e vender itens. Ele está pronto para a farma. Em outro lugar, um homem bate com a mão na mesa, parecendo visivelmente frustrado. Ele exige respostas do diretor. Definitivamente algo não está saindo como planejado. O diretor está furioso. Ren deveria ter reprovado, mas mesmo assim passou. O processo alega que tentaram reprovar Ren. Deveria ter sido impossível para ele passar. O diretor pergunta se a patente de Ren poderia ter sido rebaixada ainda mais. Eles revelam que Ren derrotou um monstro em 10 segundos. Tecnicamente, ele merece uma classificação mais alta. Ren entra de repente, anunciando com orgulho que tirou sua carteira de motorista. Ninguém na sala gosta nada disso. Ren San Ji-won entra e pergunta ao homem se algo está errado. O homem parabeniza Ren San Ji-won nervosamente, alterando a atmosfera do ambiente. Ren San Ji-won menciona a aposentadoria do diretor Hwang Manho, que ocupava um cargo de nível C, aumentando a tensão. Ren San Ji-won lembra friamente a Hwang Manho de como o havia chamado de fracassado anteriormente. Hwang Manho, com os olhos vermelhos brilhando, retruca, chamando Ren San Ji-won de um verdadeiro fracasso. Hwang Manho avança furioso em direção a Ren San Ji-won enquanto alguém grita para que ele se acalme.
Ren San-Ji-won sorri de canto, revelando que a provocação funcionou conforme o planejado. Huang Manyu desfere um soco, mas Ren San-Ji-won se mantém um passo à frente. Ren San-Ji-won contra-ataca, acertando um golpe no exato momento em que Huang Manyu ataca. Ren San-Ji-won ergue o olhar com confiança e declara: isto é legítima defesa. Ren San-Ji-won se vinga com um soco poderoso que choca a todos. O cara é derrubado, questionando a força descomunal de San-Ji-won para um personagem de nível C. San-Ji-won se encontra sozinho com um homem de terno em um local dramático. O homem de terno oferece a San-Ji-won um emprego exclusivo de caçador na associação. O acordo? Pelo menos 1 milhão de won, e ele pode negociar um valor maior. San-Ji-won analisa a proposta, surpreso com o valor elevado do salário. O diretor diz que eles querem San-Ji-won porque ele tem um potencial enorme. San-Ji-won acusa o diretor de ter manipulado a dificuldade da prova. San-Ji-won rejeita o contrato, alegando que se recusa a confiar na associação. 2 dias depois, algo grande está prestes a acontecer. O mundo inteiro está em polvorosa por causa da misteriosa Torre das Provações. Nosso protagonista sabe que agora todo mundo está obcecado pela torre. Ele simplesmente vendia equipamentos raros e aproveitava seus dias como um verdadeiro chefe. Ele checa o celular, se preparando, porque está quase na hora do próximo julgamento. Tela exibe a mensagem: você retornará em breve à Torre das Provações. Ele está empolgado. É oficial, o tempo acabou. Ele está voltando para a torre. Repleto de energia, ele está pronto para subir de nível e aproveitar a emoção. Com um sorriso enorme, ele está animado e diz: vou começar a trabalhar quando voltar. Nosso herói acorda chocado. Será que ele acabou de renascer na chuva? Ele olha em volta e percebe: está de volta à misteriosa torre. Sentado na cama, ele confirma que os itens funcionam em ambos os mundos. Saque ilimitado. Jogada de mestre. Ele guarda um baú de tesouro e uma pedra em seu inventário. Hora da ação. Uma energia sombria explode quando ele salta da cama. Com um sorriso confiante, ele diz que está pronto para o julgamento no 5º andar. De repente, surgem notificações do jogo. Ele alcançou o feito de o primeiro a retornar, e criou uma nova habilidade. Uma energia púrpura brilha em seus olhos. Ele está surpreso com seu mais recente aumento de poder. Nova habilidade desbloqueada, Olhos da Verdade, permite que ele veja através de qualquer coisa. Agora ele consegue identificar detalhes dos objetos, e até mesmo saber quando alguém está mentindo. Uma figura misteriosa com olhos brilhantes surge, rodeada por uma multidão intensa. O personagem principal explica que pode expor mentiras e segredos usando seu poder. Sorrindo, o herói se mostra empolgado após descobrir sua nova habilidade da sorte. Adquire uma espada do trovão com pontos, parecendo pronto para causar o caos. Ganha um escudo de caçador secreto, é tipo uma maratona de compras de jogos. Equipado com novos itens, ele elogia os poderosos efeitos bônus da espada. A espada pode paralisar os inimigos. Ele claramente está planejando uma grande vitória agora. Encarando a tela, aceita corajosamente o desafio seguinte. Sem hesitar, salta através de um portal azul, empolgado para a aventura. Chega à Torre das Provações, seleciona o modo difícil e a caçada começa. As regras são simples: derrote o chefe Homem-Lobo ou enfrente o fim de jogo instantâneo. Sob a lua gigante, nosso desafiante está pronto na base de Wolfgord. Com 2 lâminas na mão, o desafiante sorri com desdém. Um Homem-Lobo, hein? De repente, uma matilha de lobos monstruosos com olhos brilhantes surge acima dele, encarando-o. Eles pulam direto em cima dele. Isso é basicamente um banquete de lobos onde você pode lutar à vontade. O desafiante corta os lobos com uma explosão de energia azul como um verdadeiro chefe. Ele salta no ar, acertando um chute que faz o lobo voar como uma bola de futebol. O quê? É tão fraco assim? Ele está realmente decepcionado com esses tais monstros. Dê um zoom no desafiante. Ele parece mais confuso do que o às 3 da manhã. Mas, nesse instante, enormes e aterrorizantes chefões lobos aparecem, com os olhos flamejando em vermelho. Um lobo branco gigante com olhos vermelhos brilhantes aparece, e parece furioso. Nosso herói enfrenta uma matilha de lobos enormes, em menor número, mas determinados. O herói salta sobre as sombras, desviando-se dos lobos que o cercam rapidamente. Com olhos azuis brilhantes, o herói diz: este é o verdadeiro teste da torre. Os lobos avançam juntos, com as mandíbulas escancaradas, parece que faltaram as aulas de controle da raiva. O herói se esquiva com estilo, sorrindo. Agora sim, isso está ficando divertido. Abrindo caminho entre os lobos, ele se pergunta: será que estou perdendo a cabeça aos poucos? Golpe épico. Luz azul corta os lobos. O poder do herói está aumentando. Conquista desbloqueada. Habilidade com a adaga de caçador elevada ao nível e mais. A habilidade recuperação rápida agora está no nível D. Nosso herói é praticamente imparável. O protagonista percebe que sua habilidade com adagas está melhorando, mas ele quer dominar a espada. Lobos brancos enormes com olhos brilhantes atacam nosso herói em uma caverna escura. O herói sorri e provoca: sim, continuem me atacando, estou pronto para mais ação. Fumaça negra e caos tomam conta da caverna. Os lobos foram derrotados e o herói permanece de pé, imponente. Ele declara que sua terceira caçada terminou, mas percebe que sua paralisia por espadas é decepcionante. Surgem notificações indicando que ele absorveu espíritos de lobos e sua proficiência aumenta para 16%.
Satisfeito com seu progresso, o herói acredita que sua habilidade em necromancia pode desbloquear uma característica única. Avançando cada vez mais fundo, o herói sente que está se aproximando do centro do desfiladeiro do lobo. Ele descobre um campo repleto de corpos e se pergunta se uma disputa territorial teria ocorrido ali. Ao examinar os ferimentos, o herói percebe que essas feridas foram feitas com uma espada, não por lobos. Um sujeito misterioso percebe estranhos traços gravados profundamente em uma parede de pedra. Ele ativa sua habilidade épica, Olhos da Verdade, com olhos roxos brilhantes. Usando seu poder, ele analisa o corte e obtém uma leitura digital das informações da aura. Observando a carnificina na neve, ele se pergunta se a aura é alguma habilidade secreta. Nosso herói admite que não faz a mínima ideia do que está acontecendo, e sim, isso é extremamente perturbador. De repente, ecoam ruídos de monstros e o herói reage, espada em punho. Com um olhar determinado, ele percebe que o perigo está muito perto e avança rapidamente. Ele salta dramaticamente para dentro de uma cratera gigante, canalizando seu super-herói interior. Correndo a uma velocidade estonteante, ele exclama enquanto persegue algo invisível. Ele chega a uma caverna sombria, declarando: está aqui, pronto para o próximo desafio. O lobo ataca descontroladamente, fazendo a arena inteira tremer. O lobo cai com força, poeira e energia explodindo por toda parte. Ren San-Ji-Won observa em choque, com os olhos arregalados em descrença. O texto na tela revela: condições de aprovação atendidas. Sim, o lobo morreu. Ren San-Ji-Won permanece de pé sobre o lobo caído, atônito por ter alcançado seu objetivo. Outra tela aparece. Análise concluída. O que aconteceu aqui? Alerta. O sistema detectou um intruso no teste de Ren San-Ji-Won e alterou a missão. Uma nova missão surge. Elimine o intruso interdimensional. Em seguida, um enorme cavaleiro blindado aparece. O cavaleiro blindado fica chocado. Alguém de outra dimensão está realmente aqui. Ren San-Ji-Won percebe que a Torre das Provações existe em múltiplas dimensões malucas. Nosso herói parece confuso e pensa: o que diabos está acontecendo? O cavaleiro de armadura o provoca, chamando-o de desafiante bárbaro de outra dimensão. O cavaleiro zomba novamente, perguntando se nosso herói agora tem medo de morrer. O herói sorri com a espada em punho, pensando: esse cara não é normal. O desafiante pensa: alguém acabou de roubar o objetivo da minha prova? O protagonista se prepara. Esse cavaleiro vem com tudo. Nosso herói desvia e dispara um contra-chute em uma besta caída. Plano fechado nos olhos brilhantes do cavaleiro, ele não está de brincadeira. Nosso herói pula, desviando por um triz de um golpe poderoso, e contra-ataca com habilidade. Gritando "te peguei", ele lança um golpe azul luminoso. A espada acerta, um choque enorme. Quem vai ganhar esse embate? O cavaleiro garante que acertou enquanto desencadeia uma enorme explosão. O herói é arremessado para trás com violência, girando pelo ar por causa da força. Sangue jorra enquanto o herói luta, ferido, tentando se levantar. O herói respira pesado, segurando a mão sangrando, visivelmente com dor. O cavaleiro zomba, então o bárbaro não sabe sobre invasão de classe. Droga, o herói, machucado, recua enquanto o cavaleiro se aproxima, gritando "Iei, espera". O cavaleiro concorda com ar de superioridade, dizendo que o herói vai morrer em breve de qualquer forma. Descobrimos sobre o bilhete de invasão de classe que permite interferir em provas. O cavaleiro mostra como usou o bilhete para cair dentro da prova do herói. O herói percebe que o cavaleiro chama esse lugar de dimensão bárbara, insinuando que vem de outro mundo. O cavaleiro zomba da pergunta, confirmando que definitivamente vem de outro mundo. O herói ativa sua habilidade Eyes of the Truth. Seus olhos brilham com poder. A habilidade revela que o cavaleiro está dizendo a verdade, ele não mente sobre nada. O herói sorri de canto, provocando o cavaleiro a tomar alguma atitude. O herói revela que está segurando o braço não por dor, mas por outro motivo. O cavaleiro blindado admite que fingiu estar fraco só para reunir mais informações, percebendo que o herói pode se curar, mas ainda decidido. O herói fica firme, pensando qual próximo movimento fazer nessa luta épica, sua força crescendo a cada momento. Com um olhar feroz, o herói declara que sua força aumenta a cada segundo. Janelas de status surgem, aumentos permanentes de força e agilidade. Assassin's Cap ativa de repente, dando um aumento de velocidade por exatamente 59 segundos enquanto o herói se prepara para algo grande. O herói grita Instant Acceleration e avança, preparado para uma investida explosiva que pegará o cavaleiro desprevenido. O cavaleiro entra em pânico, nenhum desafiante deveria ter tantas habilidades à sua disposição. Sua compostura começa a ruir sob a pressão. Rápido como um raio, o herói se lança contra o inimigo blindado, velocidade e técnica se misturando enquanto o ritmo da batalha se intensifica dramaticamente. O herói desvia de outro golpe feroz, a palavra aura ecoando enquanto o poder roxo corta o ar, por pouco errando. A batalha escala, magia e espadas colidindo, energia subindo enquanto cada guerreiro se força ao limite absoluto. O herói testa sua agilidade, evitando por pouco um golpe mortal de espada, ficando cada vez mais perto de encontrar a fraqueza defensiva do cavaleiro. O verdadeiro problema? Aquela armadura é simplesmente forte demais para quebrar agora. Até habilidades de alto nível não vão despedaçá-la com um só golpe. O choque elétrico percorre o corpo do cavaleiro. Pela primeira vez, ele fica completamente sobrecarregado pelo ataque implacável.
Janelas de status piscam, revelando o efeito mortal do Thunder Sword, 10% de chance de paralisar o inimigo a cada acerto bem-sucedido. O herói sorri, eletricidade dourada crepitando em suas mãos, enquanto se prepara para o golpe final, apostando tudo nessa última chance. Se aquela armadura tivesse resistência à paralisia, eu estaria em apuros, mas minha aposta funcionou. Eu devia ter vencido. Como um desafiante do quinto andar tem tantas habilidades? Espada erguida, o desafiante diz, vamos terminar com isso. O cavaleiro implora por misericórdia. Nosso herói rejeita friamente a oferta do cavaleiro, não preciso disso. Com um clarão vermelho, o cavaleiro xinga, seu maldito bárbaro. Enquanto o golpe final é desferido, a mão armada do cavaleiro contrai-se uma vez, depois fica mole. Acabou. Se eu me sentisse mal toda vez, isso seria um problema, ele pensa. De repente, uma mensagem do sistema declara parabéns. Você completou o quinto andar. Ren Sanji-1 usa sua habilidade para absorver a alma do cavaleiro. Ele se pergunta por que a recompensa do teste ainda não foi concedida. Ren Sanji-1 recebe uma habilidade de classificação A em milhares de pontos de conclusão. Sua recompensa de classificação C é atualizada para Grande Vitória. Ren Sanji-1 percebe que o cavaleiro intruso era incrivelmente forte para este andar. Ren Sanji-1 checa seu inventário, certificando-se de que seu equipamento está seguro. Ele gostaria de poder guardar seu vale de pergunta para provas futuras. O sistema pede que Sanji-1 use seus 5 vales de pergunta restantes. Ren Sanji-1 pensa em perguntar o que realmente é uma invasão de andar. Uma resposta chega instantaneamente, surpreendendo Ren Sanji-1 no meio da investigação. Ren Sanji-1 fica chocado com a rapidez da resposta. O sistema explica que uma invasão de andar permite entrar em outra prova dentro de certos limites. Ren Sanji-1 toca na tela, determinado a obter mais informações sobre sua situação na prova. Ren Sanji-1 percebe que vales de pergunta não são invencíveis, mas que existem brechas. Ele abre seu inventário, tirando um escudo surrado e um baú lacrado. Ren Sanji-1 usa uma pedra de limpeza, recarregando-se e se preparando para o próximo desafio. Faltam apenas 1 hora e 12 minutos para o início da prova do sexto andar. Ele nota que agora está em terceiro lugar e mal consegue acreditar no seu progresso. O quadro da comunidade anuncia uma habilidade para resistir a traumas psicológicos, crucial para sobreviver a desafios difíceis. Ele descobre que a habilidade de resistência popular pode bloquear dor psicológica, mas adverte que é uma faca de 2 gumes. Ren Sanji-1 suspeita que caçadores estão sendo instruídos a matar Princess Sud por atrapalhar a prova, sentindo o perigo crescer. A Tower pergunta se Sanji-1 aceita a prova mortal do sexto andar, elevando as apostas do que o espera adiante. Sanji-1 entra em um ambiente novo, sentidos aguçados, corpo já tenso e pronto para o próximo teste inesperado. O sistema anuncia que a alocação de companheiros de equipe está completa, tornando o trabalho em equipe essencial para progredir por este estágio desafiador. De repente, uma arma poderosa voa em sua direção vindo do portal, forçando Sanji-1 a pular para trás e ficar imediatamente alerta. Reagindo rápido, Sanji-1 agarra a arma no ar e contra-ataca, seus reflexos ágeis mantendo-se seguro e armado. Ele balança a lança com força instintiva, derrubando uma figura escondida através do portal e fazendo-a cair estatelada na areia. O recém-chegado perplexo fica sentado em choque, tentando desesperadamente entender como já foi derrotado antes mesmo da prova começar. Imperturbável, Sanji-1 aponta friamente que assassinar pessoas aqui é a rota mais rápida e eficiente para ganhar mais conquistas. Flashbacks mostram cenas de companheiros desesperados traindo uns aos outros sem piedade, enquanto justificam sua crueldade culpando as regras. Seu próprio companheiro o chama de hipócrita, questionando o juízo de Sanji-1 enquanto ele tenta lidar com a lógica distorcida do sistema. Sanji-1 sente o peso da hipocrisia e da dúvida se aprofundar dentro dele enquanto traição e violência se tornam rotina na Tower. De repente, 2 desafiantes se cumprimentam com um aperto de mãos, concordando em unir forças. A mulher o trai na hora, cravando uma adaga nele durante o aperto de mãos. Outro desafiante diz, vamos ser honestos agora. O desafiante de cabelo espetado vê uma brecha e se prepara para atacar. Com um movimento rápido e devastador, o herói contra-ataca, abatendo o oponente. O herói de cabelo preto parece totalmente indiferente, respingos de sangue no ar. Ele não vai caçar outros desafiantes a menos que seja provocado. De repente, um mago tenta se exibir com um enorme escudo de água, Iron Dome. Outro desafiante parece confuso, claramente não pronto para o caos que vem. Com estilo insano, o herói salta às alturas acima das ondas, a adaga pronta. Sanji-1 libera uma energia massiva, abalando seu rival com um poder insano. O oponente é dominado, voando para trás, seu corpo dilacerado pelo ataque. Outros desafiantes veem Ren e recuam imediatamente, apavorados, chamando-o de monstro. A estratégia de Ren é simples: sobreviver na área por 10 minutos para vencer. Ren pensa em desconfiar dos outros, e em como é realmente duro estar em baixo nível. De repente, um alerta do sistema de gelar os ossos. Alguém está invadindo a área de Ren Sanji-1, interrompendo completamente seu progresso. Ren Sanji-1 percebe rápido que eles estão violando as regras. São uma equipe ilegal, nada justo. Ele os acusa abertamente. Esses 4 viraram um notório grupo de assassinos, quebrando regras em busca de infâmia e glória.
De repente o sorriso do líder fica ameaçador, ele ameaça Ren Sang-ji-won e solta sua equipe para um ataque coordenado. Um inimigo usa uma habilidade aterradora, Heart Solidarity. Uma aura sombria brilha luminosamente, o traço ligador de 2 jogadores. Para provar, Kim Jin-hyun se fere de propósito, Ren Sang-ji-won sente instantaneamente a mesma agonia súbita. Essa pequena vantagem é o bastante para Ren, mas os inimigos não terminaram, eles desencadeiam outro ataque poderoso imediatamente. Ele mal consegue se defender contra esse tipo de poder elemental, e a arena se transforma num caos escorregadio e perigoso. Encharcado e pingando, Ren percebe que a penalidade da água é uma surpresa de pesadelo. Suas chances acabaram de sofrer um golpe sério. Em desvantagem numérica, desarmado e agora seriamente enfraquecido, Ren Sang-ji-won simplesmente sorri. Se ele fosse normal, ali seria sua derrota. Mas Ren Sang-ji-won sorri. Se fosse alguém normal, estaria preocupado. Ren revela roubar as armas deles foi esperto, mas os inimigos cometeram um erro enorme. Com um único golpe devastador, Ren lança o inimigo contra o chão. E agora ele desbloqueia uma habilidade nova: Extinção dos Fracos. Extinção dos Fracos ativa, a força de Ren fica ainda mais assustadora. O cavaleiro blindado desaba com um ataque poderoso, determinado a vencer. Ren vira no ar, sem dar chance de recuperação ao cavaleiro. Sangue respinga enquanto o corpo do cavaleiro derrotado fica para trás, chocando os espectadores. O loiro e o desafiador com manto roxo entram em pânico, debatendo-se e atacam juntos. Ren lança um ataque de energia vermelha, arremessando o desafiador de olhos roxos para trás com um grito. O desafiador de olhos roxos grita insultos para Ren, questionando se ele ainda é humano. O desafiador loiro ameaça matar um refém se alguém se aproximar. Ele ativa seu poder Solidariedade do Coração, jurando eliminar os outros sem piedade. Ren Sang-ji-won concentra-se e canaliza um poder aterrorizante, chocando seus oponentes. Ele salta sobre Ren Sang-ji-won, o campo de batalha se rasgando com poder bruto. As lâminas deles colidem violentamente no ar enquanto o confronto desesperado começa. O desafiador loiro sorri nervosamente, finalmente admitindo que está completamente ferrado. Ren decapita o desafiador loiro, lançando o corpo dele enquanto chuva de sangue cai. Outros sobreviventes celebram, surpresa por terem passado por esse desafio brutal juntos. Ren olha para trás, ensanguentado mas frio, plenamente ciente do que aconteceu. Nem todos sobreviveram, alguns desafiantes ficam em negação, culpando os mortos. Ren limpa o 6º andar. Ele recebe uma caixa gacha aleatória e 8.000 pontos a mais. As recompensas de Ren não param. Ele absorve as almas de todos os jogadores caídos, ficando ainda mais forte. Ren Sang-ji-won libera uma onda de energia sombria, levando sua habilidade de necromancia ao limite, alcançando 100% de proficiência e classificação D. Ao entrar no saguão sombrio do 7º andar da Tower, Ren se prepara para o caos quando o sistema de visualização de conquistas se ativa repentinamente diante dele. Classe C. Ren reclama uma nova habilidade mortal ao derrotar um desafiador com um único golpe. O poder cresce cada vez que ele derruba inimigos. Ele percebe que a maioria das conquistas vem de eliminar jogadores, alimentando sua ascensão rápida enquanto sua reputação se espalha por toda a Tower. Ele hesita por um momento, pesando suas chances, mas no fim escolhe apostar, sabendo que recompensas na Tower exigem risco. Sai cambaleando uma criatura verde minúscula. Ren fica boquiaberto, que ser estranho a caixa conjurou, e qual seria seu propósito? Ren, atônito, explode em um sorriso. Ele realmente deveria capturar esse gremlinzinho, ou há algo maior em jogo? É uma perseguição alucinante. Ren Sang-ji-won corre pelo corredor atrás da criatura. De repente, o monstro agarra o braço de Ren Sang-ji-won, mordendo com força. Sang-ji-won entra em pânico e se debate enquanto a criatura mastiga, tornando a luta física. O monstro verde pousa pesadamente, parecendo ainda mais irritado e determinado a continuar. Ren Sang-ji-won já não aguenta mais, seus olhos brilham em vermelho enquanto ele jura ir com tudo. Ele gira e se contorce no ar, observando seu alvo verde com foco absoluto. O monstro verde fica atordoado, a cabeça literalmente soltando fumaça pelo ataque épico de Sang-ji-won. Um pingente brilhante flutua na frente de Ren, brilhando com energia misteriosa. Sorrindo, Ren questiona o que proteção de ferro poderia realmente fazer por ele. Ren ativa o pingente, pronto para testar essa habilidade supostamente exclusiva. O sistema diz a Ren que ele desbloqueou proteção de ferro. Agora, 10% de todo o dano físico é absorvido. Ren fica envolto em energia azul, sorrindo com seu incrível novo aumento de defesa. Ren ri, percebendo que esse pingente de classificação B supera a maioria dos itens de classificação A por muito. A habilidade exclusiva Proteção de Ferro do pingente se desativa automaticamente por exaustão mágica. Ren pensa rápido qual é o próximo da minha lista. Ren fica chocado, normalmente à espera, mas agora ele pode desafiar instantaneamente. Todo mundo no chat está surtando ou sendo indiferente, mas Ren percebe que a espera realmente acabou. O clima é totalmente diferente, as pessoas estão tensas, evitando os maníacos que matam por pontos. Ren supõe que todos os assassinos estão se escondendo agora, já que se destacar não adianta. Ele se lembra de ficar de olho nesses maníacos que matam companheiros por pontos. Mais importante, Ren diz: tenho que maximizar minha habilidade inabalável, sem distrações.
Ren percebe que o efeito básico da habilidade agora tem usos mais específicos e versáteis. Ele invoca um escudo azul brilhante e empunha sua espada, pronto para testar a nova defesa. A lâmina invocada desce com tudo, girando em direção a ele em força total. Uma mensagem pisca: uma alma foi consumida, agora apenas 3 de 30 permanecem. Ren decide não absorver todas as almas, guardar algumas como escudos é claramente a jogada mais esperta. Ren percebe que caiu no ranking, mas mira apenas ficar no top 50. A prova do 7º andar é anunciada, dificuldade alta, com apenas 40 minutos. Ren nota o novo formato de corredor da prova, não tem nada a ver com antes. De repente, ele é puxado para baixo por uma energia e cai em uma nova área. Deserto varrido pelo vento. Ren olha ao redor, sabendo que algo vai acontecer. Ren olha para cima, percebendo que está diante de um golem de areia gigantesco. O sistema esclarece: ele deve sobreviver a 3 provas, e elas são repetidas. Mas espera, o golem de areia está na real muito maior do que ele lembrava. A mandíbula de Ren cai, o golem de areia está 3 vezes maior. Que upgrade! Com determinação nos olhos, Ren se firma, pronto para enfrentar esse monstro de frente. O golem de areia ruge a vida, olhos brilhando e focados em Ren Sandium. Ren Sandium carrega sua energia azul, pronto para o confronto. Vamos lutar. Ren dispara veloz enquanto o gigante golem de areia dá um golpe em sua direção. Ren salta, escapando por pouco de um ataque varrido pelo braço do golem de areia. De cabeça para baixo no ar, Ren pensa: que estranho, enquanto analisa o inimigo. O golem de areia levanta uma tempestade, balançando com força inacreditável. De repente, rachaduras de energia azul estilhaçam o braço do golem, deixando-o atordoado. Ren Sandium desvia quando um ataque colossal do golem de areia desaba. Ele pensa: se isso não funcionar, então eu simplesmente vou te fatiar. Sandium desencadeia uma saraivada de cortes, rasgando o corpo arenoso do golem. Ren percebe: cortar areia com uma faca é inútil. Acha a pedra núcleo. Ren, suando, olha para trás para o monstro enorme e engole em descrença. Ren berra: desviar não é o problema. Se isso cair assim. Lançando-se para frente, Ren ataca de novo, recusando-se a recuar diante do caos. Um golem de pedra gigante emerge, sacudindo todo o campo de batalha. Ren Sandium jaz em uma cratera, frustrado e finalmente ficando com raiva. O golem de pedra investe contra ele, e Ren salta para o modo de batalha. Com energia azul crescendo, Ren declara: 3 laceramentos. O golem tenta resistir, mas sofre danos pesados pelo poder de Ren. Ren lembra da invasão dos cavaleiros, frustração o empurrou até essa força. Beleza, continua regenerando. Ren provoca, determinado a vencer custe o que custar. Ren Sandium corta o golem de areia, jurando cortá-lo repetidas vezes. Ren grita que vai lutar quantas vezes for necessário para vencer. Ele examina a situação, desconfiado de que algo estranho está acontecendo com o golem. Ren percebe que o golem de areia não consegue manter seu tamanho, esse ambiente limita seu suprimento de areia. O golem fica claramente apavorado com a ideia e não quer nem ouvir falar de dieta. Desencadeando uma chuva de cortes com energia azul, Ren lança o golem pelos ares. Ele avança ferozmente, acumulando energia e indo direto na direção de Ren Sandium. Ele percebe que o ponto fraco do golem é o núcleo vermelho nas costas. Ren brinca: você ficou mais rápido depois de entrar na dieta, e continua com facilidade. Ele crava a espada a fundo no núcleo vermelho brilhante. Ren Sandium fica vitorioso. Mensagem do sistema: a primeira prova terminou. Ren fica no centro da explosão mágica, com energia crepitando por todos os lados. Ren estende a mão desesperadamente, determinado a agarrar aquela alma poderosa. O sistema dá a Ren uma péssima notícia: ele falhou em extrair a alma. Ren explode, frustrado porque sua proficiência em almas ainda não é alta o bastante. Surge uma nova tela azul. Ren vai para a próxima prova, algo sobre sua própria sabedoria. Espada na mão, Ren entra no caos, suas escolhas do passado voltando para assombrá-lo. Hunter e Orc se reúnem, furiosos e armados, encarando Ren. Parece hora da revanche. O Orc enlouquece, rugindo enquanto chamas e caos engolem o fundo. Ren Sandium encara uma parede de orcs furiosos investindo, prestes a atacar. Com uma calma gelada, Sandium reconhece que monstros não podem mostrar sua dor em voz alta. Ren ativa Instant Acceleration e a mortal habilidade Trill Lacerations. Ren Sandium entra em ação, jurando não mostrar misericórdia agora. Sandium provoca o Orc moribundo, lembrando de como é terrível perder a família. O Orc Berserker grita de agonia, olhos injetados de sangue e dentes à mostra em devastação. Sandium fica sem medo enquanto o Orc Berserker investe, pronto para o confronto final. Com um flash de energia azul, Ren Sandium desfere um golpe com sua espada para a vitória. Ele decide que não pode esperar mais e se prepara para agir. Ren libera seu poder, mandando energia e caos explodirem para fora. Ele absorve almas, cercado por energia vermelha, mostrando um domínio temível. A Tower notifica Ren: almas de Hunter Orc absorvidas, proficiência e contagem de almas aumentaram. Para avançar, Ren precisa vencer sua hesitação. Essa prova fica mudando toda hora. Ele brinca sobre a lógica confusa da Tower depois daquela prova ridícula de sabedoria, cercado por orcs. Sentindo-se revigorado, Ren Sandium se prepara para qualquer loucura que vier a seguir.
De repente, uma enorme onda explode atrás de Ren, pegando-o desprevenido. Ren percebe que jogar lixo desencadeou algo inesperado e perigoso. Ren corre pelas placas, desviando de ondas gigantes com menos de um minuto restante. Confiante, Ren observa que é muito mais rápido do que o que quer que o esteja perseguindo. O Tower System anuncia que Ren tocou na água perigosa da prova. Ren xinga enquanto fica encharcado, percebendo que acionou uma penalidade. As estatísticas de Ren caem instantaneamente. Força, agilidade, resistência todas perdem 10 pontos. Surge uma penalidade de tempo. Ren percebe, tarde demais, que as placas explodem aleatoriamente, sem nenhuma ordem segura. Usando seu poder, Ren irrompe para fora da água com velocidade relâmpago. Ren lança um olhar determinado, gritando que não vai morrer num lugar assim. Ren salta de placa em placa, atravessando obstáculos com velocidade implacável. Ele avista a placa capturada vermelha, fixando-se no próximo local-alvo. Ren foca no objetivo vermelho brilhante, decidido a alcançar a placa capturada. Irritado, Ren se pergunta se essa prova frustrante finalmente vai acabar logo. Ren pula acrobaticamente, desviando do dragão d'água implacável que o segue. Ren de repente nota algo, olhos arregalados quando um inimigo aquático reaparece na placa. Um desafiante armado com uma espada explode para cima, deixando Ren chocado e desprevenido. Ren é engolido pela água, lutando para respirar enquanto é pego de novo. O escudo de alma absorve o golpe, mas a alma do Orc Hunter é destruída no processo. Ele é arremessado pela ponte por um ataque de água gigantesco. A situação fica ainda mais insana. O tempo acaba, o efeito do Assassin's Escape de Ren termina, deixando-o vulnerável no meio da luta. Ren arrisca tudo e engole a alma do Orc, apostando na própria sobrevivência. Uma besta de água gigantesca surge, pronta para o próximo confronto mortal com Ren. Ele desencadeia uma chuva de ataques, cortando em pedaços um golem de água enorme. Ren avança sem saber o que vem a seguir. Até ele está na dúvida. Ren despenca em direção ao ladrilho vermelho abaixo, tentando aterrissar desesperadamente. Ele bate no ladrilho, destruindo mais almas de Orc Hunter. Hora da tela de status. Ren observa os contadores de almas subirem, agora marcando 12 de 30. Ele ainda não está seguro. 2 novos tornados de água aparecem, aumentando a pressão. Encharcado e exausto, Ren reclama este maldito teste. Mas ei, ele sobreviveu. Sang-won entra no portal. O sistema anuncia seu transporte para o saguão. Ren solta um suspiro, refletindo sobre o teste brutal que acabou de sobreviver. Ele admite que esse teste quase pareceu uma derrota. A vitória teve um preço. Ren se preocupa com o próximo teste, sabendo que sorte não vai salvá-lo mais. Ren lê sobre as novas funções loja de habilidades, retorno permanente e invasão de andares, mudanças totais no jogo. O Halo misterioso se materializa, um bônus só para os melhores dos melhores. O sistema explica essa escolha concede habilidades e poderes únicos. A pressão está em cima. Ren lê Ruler, bom em tudo, se adapta a ele, grande aumento em todas suas estatísticas principais. Ren não fica impressionado com Hunter Halo, mas o considera um bom plano B enquanto confere a oferta final de Halo. Com um movimento decisivos, Ren seleciona o Ruler Halo, acionando imediatamente uma evolução notável em seus traços e poder total. O sistema do jogo concede a Ren a chance de escolher um diferencial especial baseado em suas novas estatísticas e na natureza do Ruler Halo. Escolher o caminho de invocador aumentaria poderes dos mortos-vivos com almas absorvidas. Ele sonha em comandar um exército de zumbis. As vantagens Magic Swordsman e Creator aumentariam massivamente a perícia com espada mágica ou o transformariam em um mestre da criação. A nova habilidade única de Ren, Skill Synthesization, nasce, graças à poderosa sinergia desbloqueada pelo Ruler Halo aprimorado. Por um momento, ele admira sua nova identidade. Finalmente, ele conseguiu seu próprio Halo e um aumento de poder. Com os olhos vermelhos brilhando e confiante, os novos poderes de Ren giram ao seu redor enquanto ele se prepara para testar suas habilidades. Ren ativa imediatamente Skill Synthesization, determinado a experimentar fundir habilidades e ver que novas habilidades pode criar. Essa nova Skill Synthesization permite que Ren combine habilidades, fundindo suas essências, uma verdadeira virada de jogo para suas batalhas futuras. Ren enfrenta uma decisão crítica, ele deve escolher exatamente 2 habilidades existentes para combinar em sua primeira sintetização. Após cuidadosa consideração, Ren escolhe Extinction of the Weak e Combat Continuation como as primeiras 2 a sintetizar juntas. Síntese completa, um flash brilhante sinaliza algo inesperado, e Ren fica momentaneamente atônito enquanto seu novo poder desperta. A Tower declara que uma nova skin foi criada. Ren acabou de desbloquear um potencial de outro nível, preparando o palco para a grandeza. Combinando 2 habilidades F-Rank, Ren espera um resultado I-Rank, mas, em vez disso, consegue uma poderosa habilidade D-Rank. Ren seleciona Ranger's Knowledge e Fire Resistance, ambas F-Rank, para o próximo experimento de combinação de habilidades. Os olhos de Ren se arregalam. Ele conseguiu de novo, criando outra habilidade totalmente nova usando sua estratégia de fusão. Ren se pergunta se esse método de fusão sempre vai aumentar o rank da habilidade, na esperança de novas quebras de limite a cada tentativa. Mas misturar Ranger's Knowledge e Fire Resistance é decepcionante. Elas simplesmente não combinam, então o resultado deixa a desejar.
Ele questiona se todas as suas conquistas foram sorte ou seu bom traço. De repente, Ren sacode as dúvidas e decide checar suas recompensas. Ren descobre a nova habilidade Wind Grace, que aumenta a velocidade em 10%. Ren explode de empolgação ao perceber ele pode aumentar todas as velocidades em 70%. Ele fica empolgado, esse novo aumento de habilidade é simplesmente insano. Ren sorri, dizendo que o Wind Grace é totalmente livre de desvantagens. A loja de habilidades abre, permitindo que Ren veja um cardápio inteiro de novas capacidades. Ainda assim, Ren decide que precisa desesperadamente de uma habilidade melhor do tipo magia. Ren imagina aguentar ataques mágicos perigosos se Mana Resistance funcionar. A onda de poder do Mana Circuit atinge com força. O corpo de Ren está queimando. Fica chocado com o quão leve e rápido seu corpo se sente de repente. O quarto explode em poder bruto, as novas habilidades de Ren estão em outro nível. Confiante e sorrindo, Ren se parabeniza pela compra inteligente. Ele descobre que pode reanimar cadáveres usando as almas que coleta. Ren respira fundo, pesando seu próximo movimento na Tower. Um grupo de homens intimidadoras zoa dele por não conseguir membros para o party. O cavaleiro recusa, determinado a não entregar sua preciosa concessão de dungeon. Até a multidão ri, concordando que ele é fraco demais para alguém de respeito. Ele se apresenta como Ren Sandium, exibindo sua licença de caçador C-Rank legítima. Segurando o cartão, Ren pergunta se isso já é prova suficiente para todo mundo. O cavaleiro, atônito, concorda na hora. O status C-Rank é definitivamente suficiente. Irritado, o homem grosseiro exige que Ren reconheça todas as pessoas que ainda estão esperando. Com um olhar gelado, Ren avisa: tira a mão de mim antes que eu a quebre. Ele percebe que a aura do protagonista está em um nível totalmente diferente do dele. Ele alivia a tensão, decidindo deixar passar por causa da presença da Hunter Association. O caçador ansioso é chamado de Hunter Lee Xiaowun, parecendo confuso mas alerta. O protagonista de cabelo preto diz a Lee Xiaowun que não há tempo para recrutar mais ninguém. Lee Xiaowun entra em pânico ao perceber que vão entrar no portal com apenas os dois. Eles atravessam o portal brilhante para uma caverna sombria, prontos para agir. Lee Xiaowun ainda parece tenso, mas se prepara para a batalha ao lado do seu novo parceiro poderoso. Lee Xiaowun pergunta a Ren Sandium se essa é mesmo a primeira vez dele em uma invasão de masmorra. Ren Sandium pergunta qual rank de caçador tem mais probabilidade de morrer em masmorras. Mas caçadores de rank C ficam confiantes demais, o que leva a erros e encrencas. Masmorras são muito mais letais e imprevisíveis do que as pessoas imaginam. Sandium pensa baixinho que preferia encarar à frente ele mesmo. Sandium se pergunta consigo mesmo se deveria confiar em Lee Xiaowun por enquanto. Xiaowun planeja distrair o monstro para que Sandium possa atacar no sinal dele. A luta começa com Xiaowun desviando e o homem lagarto urrando. Já é intensa desde o começo. Sandium se preocupa, ele só tem 3 dias de volta na Terra e já estão presos ali. Sandium o ignora e se fortalece, ativando sua habilidade assinatura aceleração instantânea. Sandium diz casualmente que está com pressa, então resolveu o problema. O companheiro ainda está atônito. Uma matilha violenta de homens lagarto investe, rugindo e pronta para atacar a qualquer momento. Ren desfere um golpe devastador, cortando um homem lagarto com poder esmagador enquanto Xiaowun observa em choque. Ren desfere outro ataque impiedoso, sem hesitar contra os homens lagarto que avançam enquanto eles caem à sua frente. A lenda de Ren Sandium como supernovato está nascendo diante dos olhos de todos durante essa batalha brutal. Com a batalha vencida, Ren e Xiaowun ficam agora em meio aos monstros caídos, o ar carregado de possibilidades e respeito recém-descoberto. De repente, um homem lagarto gigante os embosca, com olhos brilhando de perigo. Ren salta, energia azul crepitando, pronto para atacar. Ren tranquiliza o companheiro dizendo que fará o possível para protegê-lo, enquanto está coberto de sangue inimigo do homem lagarto. Ren percebe que vai precisar de presas maiores já que monstros de Rank D mal melhoram seus atributos. O próximo destino dele se aproxima. O companheiro admite que apenas chegar a esse ponto sempre pareceu uma grande conquista antes de Ren entrar para a equipe. Eles se tranquilizam mutuamente dizendo que estão bem, não há como voltar atrás agora, é hora de desafiar o chefe da masmorra. Como esperado, Ren encara o intimidante Rei Lagarto. Sua confiança e foco permanecem inabaláveis enquanto a luta contra o chefe começa. Espere, você não tem um plano? O companheiro fica chocado com o otimismo aparentemente imprudente e quase destemido de Ren. A pressão aumenta enquanto Ren desvia do primeiro ataque, movendo-se com uma velocidade que até pega o Rei Lagarto desprevenido. O resultado dessa batalha feroz vai determinar se Ren e seu companheiro conseguem conquistar o chefe e escapar vivos. Velocidade incrível que não combina com o tamanho dela. Ren pensa, desviando do caos. Mas, Ren Sandium não recua, acelerando ele mesmo. Ele se aproxima, cortando o monstro enquanto desvia do rabo. A besta é lançada para o lado, quicando de parede em parede no caos. Lee Xiaowun entra em pânico, gritando H Ren Sandium SSI. Enquanto os escombros desabam, Ren é arremessado contra as pedras, mas algo incrível acontece em seguida. Lee Xiaowun, aliviado, diz ufa tio, achei que ele ia morrer. A poeira rodopiar enquanto Ren se concentra. Os olhos dele ardem de determinação, sem medo do próximo ataque da besta.
Com a arena tremendo, fica claro, o confronto final entre Ren e a besta monstruosa está apenas começando. Sanji-Um caminha pela caverna gelada e brinca sobre uma cadeira destruída. De repente, um enorme e ameaçador monstro lagarto vermelho aparece, irradiando poder. Sanji-Um irrompe através de uma energia verde, desencadeando sua habilidade Forceful Breakthrough. Sanji-Um percebe que sua habilidade sintetizada funciona muito melhor do que esperava. Um aliado preso desaba, incapaz de se mover enquanto o lagarto vermelho se aproxima. O lagarto vermelho mergulha direto em direção a Xiaolong, lançando um ataque feroz. O Lizard King entra em pânico, percebendo que Ren está longe demais para um golpe fácil. Ele ordena Summon the Dead, convocando um esquadrão de guerreiros mortos-vivos. A horda de esqueletos tenta cercar, mas o Lizard King os esmaga. Ren sabe que os esqueletos não podem vencer, mas precisa apenas de um segundo de distração. A habilidade Wind's Grace de Ren acumula, aumentando sua velocidade em incríveis 60%. Ren Sanji-Um aterrissar com estilo. Ele conseguiu e salvou seu companheiro de equipe. Luta épica contra o chefe encerrada. O Lizard King é oficialmente derrotado por Ren Sanji-Um. Ren ganha a habilidade Spiritual Eyes do Lizard King. Agora ele pode ver ataques invisíveis. Alguém grita surpreso, prestes a anunciar uma notícia inacreditável. Shin Jin está entediado, dizendo que 3 portais se abriram mas nada de especial aconteceu. O Jin confere novamente com sua equipe. Tudo parece chato e normal para ele. A ideia de uma limpeza total empolga o Jin. Ele literalmente vê dinheiro de bônus nos olhos. A equipe de Ujin é informada de que o grupo do terceiro portal acabou de sair. Já terminou? Um portal azul giratório pisca. Ujin entra em pânico. Algo grande acabou de acontecer. Alguém corre até eles, confirmando com urgência: vocês já terminaram o raid do portal? Li Xiaolong diz que não consegue decidir. Outra pessoa merece tomar essa decisão. Ren Sanji-Um o corrige. Ele é apenas um Serrenque, mas não quer se alongar no assunto. A oferta chega a 1 bilhão e 200 milhões de won pelo portal. Sanji-Um fica atônito. Uma mulher enterrada em papéis reclama que está exausta desde que voltou da Tower. Ela confere o telefone, chocada com o que lê. O quê? Ela olha para trás, claramente sobrecarregada, mas determinada a não desistir. Vemos seu título oficial: líder de equipe Lee Haeun da Tower of Trials. Os superiores estão empolgados com mudança inovadora, mas Lee Haeun está estressada com as exigências deles. Mesmo à noite, Lee Haeun está com dificuldade para se conectar com desafiantes ocultos. Ela está frustrada, mal consegue recrutar 10 desafiantes no modo fácil, seu trabalho não impressiona seu chefe. Flashback, Ren Sanji-Um devastando monstros, energia azul flamejando, totalmente OP. Lee Haeun se arrepende de não ter feito uma oferta a Ren Sanji-Um mais cedo, grande oportunidade perdida. Ela sente que algo surpreendente está prestes a acontecer, olhando para a cidade. De repente, seu telefone toca. Sério, quem poderia estar ligando à noite? Lee Haeun fica chocada, encarando o telefone como se tivesse visto um fantasma. É Ren Sanji-Um, perguntando se eles podem se encontrar pessoalmente depois da Tower. Lee Haeun confere o telefone. Sua conta bancária está absolutamente cheia de dinheiro agora. A campainha toca, sinalizando que alguém acabou de entrar no café. Lee Haeun recupera o fôlego, enquanto Sanji-Um se pergunta se ela realmente correu o caminho todo. Lee Haeun faz biquinho, chateada que Sanji-Um nunca respondeu à mensagem dela. Sanji-Um pede desculpas e admite que simplesmente não se interessa por esse tipo de coisa. Lee Haeun pergunta diretamente: você parou de escalar a Tower? Sanji-Um expõe suas condições: liberdade para recusar convocações e zero interferência da guild dentro da Tower. Sanji-Um chama a atenção da outra pessoa, esperando a reação. Então, reviravolta. Lee Haeun segura a mão dele, elevando as apostas dramaticamente. Sanji-Um relaxa no ônibus, pensando no seu dia louco e produtivo. O grande requisito: limpar uma masmorra de grau C sozinho. Sem pressão, né? Sanji-Um olha Lee Haeun nos olhos e diz: prepare uma masmorra de grau C para mim. Ren Sanji-Um sela o acordo, prometendo que não vão se arrepender de escolhê-lo. Na cidade, Sanji-Um se pergunta se deve correr para o aquecimento. Sanji-Um parte num flash, lançando-se do telhado. Na montanha, um portal azul rodopiante brilha, pronto para uma investida na masmorra. Lee Haeun chega e pede para reservar o portal da masmorra por 1 hora. Os funcionários reconhecem rapidamente Lee Haeun como líder da White Silver Guild. Um atendente oferece a Lee Haeun um assento debaixo da tenda enquanto ela espera. Ele pede desculpas, dizendo que sua velocidade deve ter causado a onda de choque. Lee Haeun fica pasma com Sanji-Um. Será que ele realmente criou aquela rajada correndo? Sanji-Um dá de ombros, dizendo que chegou cedo porque não tinha mais o que fazer. Ren Sanji-Um e Lee Haeun chegam em um campo dourado e misterioso. Lee Haeun mostra seu artefato, Impresses Necklace, para proteção e furtividade. Haeun planeja manter distância para não atrapalhar o desafio de Sanji-Um. Ren Sanji-Um se sente aliviado, ele pode focar na luta sem se preocupar com ela. Energia roxa misteriosa irrompe do chão perto de Ren Sanji-Um. Enormes e ferozes lagartos demônio azuis irrompem, investindo contra os desafiantes. Haeun grita para Ren Sanji-Um ter cuidado, reconhecendo esta como uma masmorra irregular.
Sanji-1 corta os monstros com velocidade e habilidade insanas. Mais lagartos demônio caem, mas o perigo ainda não acabou. Lee Haeun fica chocada, pensando, isso não é normal. Haeun sorri em admiração, percebendo que Sanji-1 é tão incrível quanto ela esperava. Ela está empolgada, sua decisão arriscada de recrutar Sanji-1 foi totalmente certa. Ren Sanji-1 se lembra de que o efeito raro de relâmpago da sua arma acabou de ativar. Ren agarra o rabo do monstro com total confiança, pronto para um contra-ataque. Ren fica vitorioso, espada na mão, parecendo imparável após a batalha. Lee Haeun fica atônita. Ren limpa o chefe sozinho em menos de uma hora. Demônios venenosos mortais são monstros super perigosos que ninguém subestima. Normalmente, caçadores precisam de uma equipe completa para derrotar até um desses monstros. Lee Haeun pensa que Ren Sanji-1 SSI vai crescer ainda mais. Consumindo almas, as estatísticas de Ren disparam: força, agilidade, resistência, magia e durabilidade. Ren libera energia sombria, cercado por um poder giratório, pronto para qualquer coisa. A câmara do chefe é enorme. Ren avança com outro desafiante ao seu lado. De repente, uma luz azul ofuscante cai de cima, chocando todo mundo lá embaixo. O monstro-chefe bate com força. Ren agarra sua parceira e desvia da onda de choque. Um jogo de raios azuis irrompe. O chefe ataca com força esmagadora. Ren aterrissa em segurança longe do caos, segurando Lee Haeun firme nos braços, priorizando a segurança dela acima de tudo. Ren diz que vai terminar aquilo enquanto uma besta de chamas azuis se aproxima, preparando-se para o confronto final. Lee Haeun se oferece para usar sua habilidade de buff, determinada a ajudar Ren Sanji-1 na luta e querer ser útil. Ren recusa a oferta de Lee Haeun, avançando confiante com a lâmina pronta, decidido a enfrentar o inimigo sozinho. Dizendo a Haeun que só precisa de um momento, Ren avança com total confiança, suas habilidades afiadas para esse desafio. Ren ativa a aceleração instantânea, aumentando dramaticamente sua velocidade, visando ultrapassar o monstro de chamas azuis. Potencializado por todos os buffs, Ren Sanji-1 investe contra o chefe lagarto azul, liberando toda sua força em um ataque feroz. O demônio do fogo azul o ataca, mas Ren Sanji-1 lança um contra-ataque feroz, golpeando sem hesitação nem medo. Ren fica vitorioso enquanto o corpo ferido do demônio desaba, a câmara preenchida por uma luz azul que se desvanece. Ela zoa, dizendo que agora está confusa sobre quem é o verdadeiro monstro, enquanto Ren checa ela, tranquilizando com um sorriso. Haeun parabeniza Ren, ele passou no teste e agora tem acesso às masmorras do White Silver Guild, um novo marco alcançado. Haeun de repente tenta mudar de assunto, agindo tímida enquanto Ren a observa curioso, quebrando a tensão por um momento. Se você mandar bem em provas fáceis, a Tower vai aumentar a dificuldade nas próximas de qualquer jeito, não tem atalho para verdadeiros desafiantes. Sério, quem programou esse jogo? Como o desafio é tão intenso e ao mesmo tempo tão recompensador. Ren Sanji-1 relaxa no telhado, pensando no próximo passo, enquanto a expectativa pelo seu retorno à Tower cresce por dentro. O sistema interrompe seus pensamentos, lembrando que ele tem 5 minutos restantes antes de ser arremessado de volta para a Tower. Ren Sanji-1 se sente empolgado, suas estatísticas subiram muito, trazendo mais confiança do que nunca. A nova jornada está próxima. Ele se prepara para o teletransporte de volta, o coração acelerado, sabendo que desta vez vem muito mais forte do que antes. Surge um novo pop-up perguntando sem rodeios: você aceitará a prova do 8º andar da Tower? Sim ou não? Ren fica surpreso, lutando para recordar como o sistema de ponto de virada funciona e como tirar o máximo proveito para vencer. O sistema avisa que não dá para mudar as opções agora. Ren dá de ombros, ele nem planejou escolher outra coisa mesmo. De repente, a tela pisca e aparece um novo painel com um anúncio importante, algo que Ren nunca tinha visto antes. Desafiante Ren Sanji-1 tem a qualificação pioneira. A magnitude dessa surpresa deixa Ren boquiaberto, a antecipação aumentando. Ele encara a tela, a determinação acendendo nos olhos. Que transformação ou habilidade poderosa esse bônus misterioso vai destravar? Conheça o Iron Blooded Monarch, o administrador de combate em nível de chefe. Ren se prepara para encontrar uma lenda, sem saber o que virá a seguir. Com vibes épicas de anime, ele pergunta isto é, enquanto o sistema declara: você entrou no IRONBLOO The World. O verdadeiro teste começa. A habilidade confirma a ativação quando Ren entra no Iron Blood World, uma zona trancada. Ren Sanji-1 sorri, maravilhado com as surpresas escondidas neste estranho mundo nevado. De repente, uma espada flamejante aparece diante de Ren, irradiando poder sério e drama. Ren Sanji-1 observa enquanto a espada o guia mais fundo no cemitério nevado. Ele se aproxima de um prédio gigantesco e sinistro. Definitivamente não é uma casa de vila comum. A Iron Blooded Monarch aparece pessoalmente. Finalmente chegou. Bem-vindo, Pioneer. A Iron Blooded Monarch se apresenta como a admin responsável pela entrevista. Ren Sanji-1 pensa que ela é, sem dúvida, uma beleza, mas... Sanji-1 fica alarmado com a chegada repentina dela, percebendo que nunca desviou o olhar. Ren pergunta se ela assistiu às suas provas, mas ela diz que só vê os resultados, não imagens ao vivo. Ela esclarece que os admins são, na verdade, subordinados ao Tower, não seus governantes.
Ren não sente hostilidade e então pergunta do que exatamente se trata essa entrevista pessoal. A Iron-Blooded Monarch dá de ombros, dizendo que não houve uma razão especial para o ataque. A Monarch adverte que um dia a torre deste mundo se unirá à torre de outro mundo. A Monarch pergunta se era só isso que Sandil queria saber. A Monarch fica de repente em silêncio, refletindo sobre a pergunta. Ela revela que os admins costumavam ser challengers, e que apenas aqueles que morrem após o 40º andar se tornam admins. É exatamente por isso que eles se tornaram admins, nunca vencedores, sempre presos abaixo. O olhar da Monarch queima de raiva depois de ouvir as palavras de Sandil. A Monarch o adverte falar sobre o Tower Top não é algo que challengers casuais fazem. Ren Sandil é agarrado pela garganta, mas permanece completamente calmo. Sandil bate com a mão no chão, pronto para virar as probabilidades a seu favor. Com relâmpagos azuis, Sandil declara que não vai deixar ela atacá-lo facilmente. A Iron-Blooded Monarch fica surpresa com a velocidade dele e o contra-ataque confiante. A casa inteira treme por causa de alguém rindo alto demais, como um vilão. Ren Sandil mantém a calma, dizendo que esse evento louco na verdade o convenceu. Ren Sandil entra no vestíbulo do 8º andar, próxima fase desbloqueada. Ren se senta, um menu de loja digital aparece, ele desbloqueou uma loja exclusiva. Ren vê uma nova loja habilidades, autoridades, itens, todos patrocinados pela Iron-Blooded Monarch. Ren percebe que realmente fez um contrato com uma admin da Tower e apenas diz ó. A Iron-Blooded Monarch se energizar, recusando-se a deixar um desafiante audacioso e habilidoso escapar. A Monarch sorri, diz a Ren que foi divertido e promete que vão se encontrar de novo em breve. Sandil percebe que os poderes na loja realmente têm diferentes patentes e graus, acrescentado mais profundidade às suas escolhas. Ele não pode abrir a próxima página até alcançar o vestíbulo do 10º andar, o que significa que fica preso com apenas essas 3 por enquanto. King of Winter te deixa literalmente gelado, concedendo grandes aumentos de status e imunidade a condições de congelamento durante a batalha. A autoridade Serene Mind é comprada por 1000 São Paulo. Seus pontos desaparecem, mas uma sensação fortalecedora de calma o preenche agora. Ele raciocina que é mais seguro aumentar suas chances de sobrevivência imediatamente do que arriscar ficar despreparado para o que vem. A nova prova começa. Dificuldade difícil. Objetivo aniquilação. Sandil deve derrotar um poderoso Lich que convoca esqueletos. O pânico o domina porque há tantos deles. Ele ofega, o coração disparado enquanto a prova realmente começa. Ren salta com uma velocidade insana, pronto para varrer o campo. Os esqueletos malignos investem, olhos vermelhos brilhando, mas Ren não se abala. Mesmo depois de tudo isso, Ren diz que nem conseguiu furar a força principal. Ele atravessa os esqueletos, ossos voando, mas acha que eles são muito fracos. Notificações pipocando. A proficiência das habilidades do Ren Mal sobe a cada morte. Ele acumula mais proficiência, mas isso quase não mexe no marcador. De repente, uma voz trovejante berra: quem ousa mexer com meus terrenos sagrados? O sistema informa a Ren que ele consumiu e absorveu os esqueletos. Ele descobre que agora possui uma alma de um máximo de 30 sob seu controle. De repente, sua skill in Disgrace ativa, aumentando todos os movimentos em 60%. A velocidade de movimento do Ren aumenta ainda mais com Fast Boots, impulsionando-o à frente. Um ameaçador rei morto-vivo aparece, envolto em fogo azul e usando uma coroa dourada. Ren aterrissa dramaticamente diante da fortaleza sombria, pronto para o confronto com o chefe. Esqueletos inimigos se estilhaçam sob o comando de Ren. A essência deles inunda seu corpo, fortalecendo seu exército de mortos com nova força para o assalto implacável. A fortaleza inimiga se avizinha cada vez mais. Passos rápidos ecoam enquanto Sandil se prepara para quaisquer inimigos mortais que as sombras possam esconder. Ren controla a respiração, olhos ardendo de determinação, sabendo que o destino do campo de batalha depende de derrotar o rei morto-vivo que o aguarda. O rei morto-vivo enfurece-se, ameaçando Ren Sandil com vingança pelo seu desrespeito. Monstros gigantes mortos-vivos aparecem, atacando sob o comando do rei morto-vivo. Ren Sandil avalia os monstros, mais ou menos tão fortes quanto um golem de areia. O rei morto-vivo zomba de Ren, mas Sandil dá de ombros, meio que tanto faz. Ren sorri de canto provocando o rei, pergunta se ele não pode invocar algo mais forte. Ren avisa que vai se decepcionar se esses monstros forem o melhor que ele tem. Furioso, o rei morto-vivo jura que seu guardião vai calar a arrogância de Ren. A lâmina brilhante de Ren corta os monstros antes mesmo deles perceberem o que os atingiu. A proficiência aumenta. Ren brinca sobre o quanto os mortos-vivos estão impulsionando seu progresso. Sandil ergue a espada com um sorriso convencido, dizendo vamos acabar com isso, pronto para finalizar a luta agora. Ansioso por mais ação, Sandil planeja usar o Lich como ferramenta de treino para sessões ilimitadas de prática de habilidades. Se não, Sandil ameaça terminar a luta na hora. O Lich gagueja nervoso que é definitivamente possível. O Lich está surtando, mas Sandil o tranquiliza, dizendo para não se preocupar, eles não serão páreo para mim de qualquer forma. Dois guardiões monstruosos rugem enquanto avançam, mas Sandil corta ambos num instante. Ele instrui friamente o Lich a reunir todos os monstros e concentrar tudo na próxima invocação massiva.
Sanji-1, impassível, espera ansioso enquanto o Lich derrotado se pergunta se algum dia será livre desse ciclo infinito de monstros. Com um golpe rápido, ele manda o demônio voando pela sala. Seu traço único, necromancia, acabou de atingir a proficiência máxima, 100%. Assistindo em choque, outro lutador chama nosso herói de monstro maluco. Nosso herói observa e percebe que o Lich está morrendo toda vez que convoca. Conquista desbloqueada. Ele agora está acima de um demônio, agilidade aumentada, e absorve a alma do Lich. Um portal aparece, e Ren Sanji-1 é instruído a se deslocar para o saguão. Ren Sanji-1 confere seus status, revelando seu Halo de Ruler e aquela necromancia de classe C. Dentro do saguão vazio, Ren revisa habilidades, espada em uma mão, pronto para qualquer coisa. Seu traço de necromancia em classe C pode absorver almas e herdar habilidades absurdamente fortes. Ele percebe agora a absorção de almas dá 20% de chance de conseguir uma nova habilidade. Por enquanto ele confia na espada, mas, na real, precisa de habilidades defensivas melhores rápido. A habilidade Adaga do Caçador está no nível máximo. Ele é uma máquina de cortar com adagas nas mãos. A tela mostra todas as habilidades que ele pode comprar, que comecem os upgrades. Ele compra Esgrima Básica por 25.000 pontos, que investimento. Ele escolhe combinar a habilidade Adaga do Caçador e Esgrima Básica para sintetizar. A sintetização de habilidades conclui com sucesso, algo épico está prestes a acontecer. Além disso, a velocidade de ataque contra não-humanos é dobrada. Cuidado, monstros. Ren confere a compatibilidade e a probabilidade, pronto para continuar testando a sorte. Ren Sanji-1 combina recuperação rápida e resistência em regeneração de sangue de ferro, depois une isso com resistência à dor para desbloquear sangue cinzento. Sangue cinzento entrega regeneração extrema e pode até anular a dor em 40%, realmente uma mudança corporal. Ren gasta pontos para remover a regeneração do saguão e se prepara para um teste real e significativo do sangue cinzento. Com determinação queimando nos olhos, Ren declara que finalmente vai testar o poder do sangue cinzento. Maravilhado, Ren percebe que sangue cinzento rivaliza ou supera qualquer habilidade de recuperação corporal que ele já ouviu falar ou viu. Enquanto isso, na comunidade, jogadores procuram por atualizações interessantes ou ameaças enquanto Ren verifica a interface, não encontrando nada com que se preocupar. Ele entra no 9º andar, dificuldade difícil, tema luta, um dia para vencer. Um aviso do sistema um desafiador do mundo Murin acabou de invadir o andar de Sanji-1. Ele percebe que algo grande está acontecendo, seu olho brilha com determinação. De repente, o novo objetivo de Sanji-1 aparece matar Bik Sunyak, o desafiador do mundo Murin. Ele diz a Bik: você não invadiu com boas intenções, então por que compartilhar nomes agora? O espadachim dá de ombros, dizendo que não pode ajudar na falta de cortesia de Ren. O espadachim desencadeia uma saraivada de golpes de espada dourada ofuscantes contra Ren. Ren ativa a Graça do Vento, sua velocidade de movimento aumenta instantaneamente em 30%. Ren Sanji-1 desvia em velocidade extrema, suas imagens residuais preenchendo o campo de batalha. O espadachim fica chocado com a reação de Ren, admitindo seu respeito pelas habilidades dele. Ren o confronta, dizendo que o objetivo dele sempre foi matar e reivindicar a recompensa. O espadachim empunha a espada em direção ao céu enquanto luz dourada explode dela. De repente, Ren fica cego por 5 segundos por causa do traço do espadachim, luz da espada. Ren tomba na escuridão, desesperado enquanto o ataque mortal se aproxima ao seu redor. A habilidade Spiritual Eyes é ativada, permitindo que ele lute mesmo sem ver. Um ataque massivo de Sword Light explode, a pressão é surreal. O necromante leva um golpe, mas se mantém firme, escapando por pouco. A cegueira causada por Sword Light finalmente passa, o duelo continua acirrado. O mestre da espada fica pasmo, perguntando: como você sabia? Instant Acceleration e Wind's Grace são ativadas, ele está aumentando o poder muito rápido. Todas as velocidades aumentam em 50%. Ele empilha habilidades, quase no máximo. Esse cara é um exército inteiro sozinho. O necromante avança com tudo, energia azul queimando nos olhos, pronto para a segunda rodada. O mestre da espada canaliza poder intenso, pronto para acabar com esse combate. Os ataques colidem, causando uma explosão de energia e faíscas. Um duelo épico. Ren Sanji-1 bloqueia uma grande rajada de espada com sua adaga. O mestre da espada grita: você está usando uma estranha feitiçaria sombria. Indo direto contra Ren. Os olhos do mestre da espada brilham: eu não vou mais me conter. Eita! Sanji-1 ativa rapidamente Mana Resistance e Spiritual Eyes, cortando a cegueira pela metade. Ren desvia de um ataque dourado ofuscante, movendo-se mais rápido do que nunca. Sem tempo para descansar, a habilidade Pain Resistance de Ren entra em ação para mantê-lo firme. Ren rende os dentes, se perguntando se sua nova defesa é suficiente. Isso dói. A cegueira causada por Sword Light acaba, Ren finalmente consegue ver o oponente de novo. O mestre da espada espera dentro da arena desmoronada, energia girando ao redor. A força do movimento de Ren estilhaça as pedras, lançando destroços por todo lado. Sangue voa enquanto Ren encara de frente o mestre. A batalha sacode a arena inteira. O velho acusa Ren de usar feitiçaria sombria, duvidando das habilidades dele.
Ren sorri de canto, apontando a hipocrisia do velho por criticar habilidades emprestadas. As armas colidem numa explosão de energia, deixando o mestre chocado com a força de Ren. Ren revela ele invadiu andares dezenas de vezes, acumulando experiência. Os campeões da Terra sempre foram os mais fracos, presas fáceis. Basicamente o honeypot dos mundos. Ren Sandium avança velozmente, cortando para baixo com sua espada brilhante. As poderosas energias das espadas colidem, sacudindo o campo de batalha numa exibição insana. O velho mestre da espada fica acabado, ofegante, finalmente desafiado. Agora furioso, ele encara com raiva pura, o rosto coberto de sangue. Ren Sandium provoca o mestre da espada, acusando-o de hipocrisia sobre a feitiçaria. One Hit Two Kills e Lightning Sword Key são forçadamente desativadas, acabou o modo fácil. O velho mestre da espada investe com fúria, gritando que vai derrubar Sandium. Com Spiritual Eyes brilhando, Ren libera uma lâmina de energia azul afiada no meio da luta. A cegueira passa. Ambos os lutadores mal se mantêm de pé entre sombras rodopiantes e o caos. Ren e o mestre da espada se encaram, feridos e exaustos. A tensão é surreal. A espada do velho mestre cai e racha. Alguém claramente atingiu o limite. O velho mestre da espada fica desafiador, a aura mal se mantendo, recusando-se a perder. O mestre da espada, ensanguentado e chocado, encara Ren, murmurando, impossível. O mestre da espada desaba, e Ren fica vitorioso entre as ruínas. Mensagem do sistema. Parabéns, Ren Sandium, você limpa o 9º andar da Tower. Ele sorri com desdém enquanto o sistema o parabeniza por limpar o 9º andar. Energia vermelha e maligna gira ao redor dele, dando a impressão de um verdadeiro chefão. Ele ri baixinho, pensando que 27% não está mal, claramente orgulhoso do aumento. A Tower se corrige, dizendo que as recompensas não condiziam com a dificuldade insana do andar. Os ajustes terminam, ele está prestes a receber recompensas aprimoradas pela sua conclusão. O necromante se ergue, pronto para os detalhes das recompensas que vêm a seguir. 4 administradores diferentes ficaram empolgados com sua luta e lhe dão atenção extra. Ele atravessa um portal brilhante, pronto para ver o que vem a seguir no saguão. Ren Sandium olha para cima, chocado com algo que só ele consegue ver. O sistema anuncia uma expansão. Agora os administradores também podem assistir às provas. Ren pensa que até os administradores gostaram da sua luta. Ele se sente reconhecido. Manchete: White Crane Swordmaster quer adicionar um poder só para a loja do Ren. Ren se pergunta se pode simplesmente receber poderes de graça, parecendo surpreso e curioso. Iron Blooded Monarch diz que o poder que ele receberá não será nada absurdo, não se preocupe. White Crane Swordmaster diz a Ren para lembrar desse favor. Ren promete usá-lo bem. Ren nota a opção de entrar em algo misterioso chamado Public Area. Ele pigarreia, pronto para interagir com o sistema, com uma expressão séria. Ren se surpreende, seus olhos se iluminam ao perceber o que desbloqueou. Ele fica empolgado por poder fundir mana nas armas e realmente usar Sword Key. As autoridades Bone Reconstruction e Iron Blooded Sword, ambas com poder insano que muda o jogo. Ren lê sobre um buff insano de necromancia, sorrindo enquanto pensa que essas habilidades são loucas. Ren Sandium confere seu São Paulo e se pergunta qual autoridade pode comprar. A autoridade Sword Key Master chama a atenção de Ren com seu poder. Ren decide que a sobrevivência é crucial, então precisa de novas autoridades. Ele gasta 1.500 São Paulo e compra Sword Key Master, C+. Instantaneamente, Ren ativa Sword Key Master e fica cercado por energia azul. Ren testa sua nova habilidade, ela se sente totalmente diferente das habilidades normais de mana. Notificações avisam Ren quanto mais tempo o Sword Key Master fica ativo, mais mana ele consome. Voltando a traçar estratégias, Ren se pergunta se Sixth Sense foi sua recompensa do 9º andar. Ren entra na comunidade de dificuldade difícil do 10º andar, mais de 1.300 desafiantes. Alguns jogadores brincam sobre ranks e perder mensagens dos administradores. A confiança de Ren cresce. Um novo comentário aparece. Alguém foi convidado a trocar autoridades com um administrador estrangeiro. Ren sorri com determinação. Ele está pronto para ver a Public Area pessoalmente. Outros desafiantes olham ao redor impressionados, percebendo que esta é a misteriosa Public Area. Um grupo reconhece Ren, comentando que ele é um caçador coreano Renkya. Ren e seu companheiro percorrem um caminho na floresta, com o perigo se aproximando. Ren grita chocado, totalmente pego de surpresa pela paralisia repentina. Ren luta no chão, percebendo que seu corpo não vai se mover como ele quer. Os inimigos se aproximam com arrogância, ignorando seu pedido desesperado por misericórdia. De joelhos diante dos inimigos, Ren implora desesperadamente que parem antes que seja tarde demais. O capanga suspira, concordando de forma desinteressada, mas algo está estranho. A freira fica apavorada e confusa com as exigências torcidas. Uma vista aérea revela todas as partes, dá para sentir a tensão aumentando. Os capangas se perguntam em voz alta sobre o misterioso estranho encapuzado. A figura encapuzada e misteriosa se destaca, atraindo a atenção. Ele se vira, mostrando olhos azuis afiados sob o capuz. O capanga principal de repente sorri, surpreso por o estranho também ser coreano. De repente, os capangas desencadeiam suas habilidades, querendo sobrepujar o solitário.
Ele admite calmamente que só queria passar em paz. Todos os debuffs, drenagem de mana, perda de status e paralisia, são eliminados instantaneamente. Ren Sandilwon explode com um novo poder, mana verde irrompendo por toda parte. Ren avança em disparada, declarando que eles começaram com isso. É a hora da vingança.